Olá, esse é o Seasidecast. Aqui você fica por dentro de histórias e informações de brasileiros que vieram para a América e fizeram a diferença. Então aproveita aí e acompanha a gente também lá no Instagram, @SeasideGraphicsBrasil. Bom episódio! Bom dia, bom dia. Estamos aqui de volta dos estúdios da Seaside Creative. Finalmente com o nosso convidado. Olha, não é por nada não, mas a gente já está esperando ele, ó. 2 anos? Não fala que você não vai saber quem é. Mais ou menos 2 anos. Há 2 anos que nós estamos esperando a presença dele. Finalmente ele conseguiu vir. Seja bem-vindo, Lombardi Júnior. Grande, Alexia. Alexia, a gente já começou o podcast faz tempo, não? Olha, que horas são agora? Fala a verdade. 11h30, a gente já está fazendo podcast desde 10h30 da manhã que ele chegou aqui, entendeu? Que café, hein? Que recepção. Obrigado, viu, gente? Vocês são demais. A gente trouxe café, tu fez pão de queijo, né? Que delícia, que bolinho, delícia. Tudo para receber o Lombardi. Muito legal. Eu fiquei com a memória desse ambiente aqui, daquela primeira reunião que nós fizemos, né? É Lá se verdade. vão, o quê? 3 anos? Mas não era um estúdio de Foi podcast no meio, como tá foi no agora meio da aqui. pandemia. Foi, é verdade. Que o Lombardi veio com aquela máscara que toda vez que ele abria a boca, a máscara caía. Mas que dificuldade, hein? Meu Eu não Deus ouvi do nada céu. que ele falou. Fiquei o tempo inteiro olhando para aquela máscara que caía, eu subi, eu ficava assim. Não deu nem pra você notar que eu era tão feio assim, pessoalmente, né? Até que eu desisti. Você não tem outra máscara não que você possa botar? Porque essa Ela daqui... estava até ajudando, Alex, mas não dava para falar com ela. Ela ajudava na questão física, né? Ai, a esconder. Não. Mas estou muito feliz. Eu não vim antes, não foi por uma questão que não fosse de tempo, e você sabe como é que é a vida da gente, você participa diariamente lá da rádio, e a gente entra cedo e não tem hora para sair, com o maior prazer e satisfação, mas aí a gente acaba ficando impedido de vir assim num tempo mais tranquilo para bater um papo, né? Então eu não vim por isso, não vim até agora por esse motivo, sei, mas porque depois eu tem o adoro futebol, vocês. né? E tem o futebol, e tem os jogos, também. Exato, quando começam as temporadas, e aí a gente tem que se dedicar ao máximo ali, fim de semana e tal, e família, a igreja, acaba não dando tempo, e vocês também, por trabalharem bastante durante a semana. É verdade. Eu só não vim até agora por esse motivo, mas estou muito feliz em estar aqui hoje. Que o Matheus falou, não, mas sábado. Eu falei, não, meu filho, a gente está esperando há 3 anos, você vai vir aqui, eu não quero nem saber. Foi compensado, né, Matheus, com o cafezinho. Matheus que foi, na verdade, meu primeiro elo, a ligação, a ponte, né, com a Seaside, meu primeiro contato. É verdade. Grande Matheus, super Matheus Lessa. Aquele abraço. Matheus Lessa, que veio aqui e falou, pois é, eu conheci o Lombardi. Eu falei, que Lombardi, meu filho? Lombardi Júnior. Eu falei, que Lombardi Júnior? Ele, não, mas como assim? Porque às vezes é apelido da pessoa, né? Você sabe, verdade, né? A gente chama... A pessoa que a gente nunca vê e só escuta, a gente chama de Lombardi, né? Normalmente. Tinha ele uma não... piada envolvendo o nome do meu pai, que era coisas que você nunca viu. Lombardi, cão chupando manga... que mais? Aí eles colocavam as fotinhos assim. Ah, que engraçado. Tem aí na internet, não me lembro das outras metáforas. Porque ontem eu falei, vou fazer uma pesquisa e tal, aí eu botei Lombardi lá, não sei o quê. Ele ficava de costas, né? Não. Porque No palco ele ficava de frente para o Silvio. Ele ficava de costas pro público e ninguém via o rosto Era um dele. tripé, um microfone, e aí o Silvio chamava ao vivo, quando gravava, ou então quando estavam ao vivo, até mesmo no ao vivo e no gravado era o mesmo procedimento. Ele ficava no palco, era apenas um tripé, um microfone. Eu tinha assim na minha cabeça que ele estava numa salinha. Não? Todo mundo pensava exatamente como você. E é engraçado, você fala Lombardi, te leva, te remete, quando esse nome te remete a 30 anos atrás. Não, 30 anos atrás. 40 anos atrás, sem que você dúvida. só tinha a TV Cultura, Globo, às 6, o 11 e o SBT, e domingo todo mundo assistia o Silvio. 2, Cultura, 4, SBT, o 5, a Globo, 7, a Record, 9, a Manchete, 11, a Gazeta. E tinha 13. E 13, a Band. E acabou. E era o que a gente tinha. Acabou, e todo domingo a gente assistia. Olha e tinha só. o negócio Lombardi. Ele me leva lá de volta para o Rio de Janeiro, lá no Leblon, assistindo. É muito No Rio de Janeiro louco. era Canal 4 também, SBT, Canal 4. Era TV, canal... SBT, não, Canal 4. Era não, Canal Rio, 11. Canal 11. 4 era Globo. É porque cada estado tinha uma faixa
Ah, de em exibição. São Paulo era né? Em diferente. São Paulo era o Canal 4. Ah, É. entendi. Não, 4 lá no Rio era Globo e 11 a gente assistia. Era assistia. Sábado à noite era o Viva a Noite, Viva a noite, com o Gugu. Gugu cantando lá, né? Aquelas musiquinhas do. Passarinho, que- quero Aí o meu pai rabicho balançar saía. quando... Meu pai saía para casa do meu pai, ficava eu e a minha irmã assistindo o Sério? Viva a Noite. E Olha, daí depois a gente. Viva! Era muito legal, né? Muito legal, sucesso. Nem acredito que ele Sucesso. morreu, gente. Não Ah, dá eu para tô- acreditar, né? Você sabe que quando o Gugu começou no SBT como office boy, meu pai contava isso. Eu depois conheci o Gugu, enfim, fiz até alguns trabalhos lá na Promoarte com ele, um cara muito simpático. O Gugu, ele era office boy, um cara cheio de ideias, o Silvio Ele era o office boy. Eu adorava. não sabia que Ele começava. cansou de dar carona pro meu pai, que morava no ABC, de São Paulo, ali da Zona Norte até o ABC, com um Fusca vermelho, se não me falha a memória. Ah, Ele levava meu pai até a casa dele, tá muito solícito sempre, o Gugu. E depois de um tempo, meu pai trabalhou com o Gugu, né? Ele foi locutor também do Gugu, além do Silvio. Porque chegou uma época que o Gugu fazia uma boa faixa do domingo do SBT. uhum. E aí era o domingo do Silvio Santos. Depois de um tempo, o Silvio falou, sabe-se lá por quê, não sei. Lombardi, eu acho melhor você ficar só aqui comigo. Mas ele fez. O meu pai não fez o Viva a Noite, que era de sábado. Aham. Corrida Maluca, Domingo Eu Legal chegou a lembro. fazer. Eu lembro que no Corrida Maluca, uma vez eu fui numa gravação com meu pai, o cara, ele ganhou uma passagem para vir para os Estados Unidos para conhecer aqui. Não foi nem na França, porque ele é francês, é teu conterrâneo, Jean-Claude Van Damme. O Jean-Claude Van Damme, Ele não é nossa, francês? eu lembro, Mas é. ele residia na Califórnia. Ah, tá. E aí eu fui lá acompanhar a que gravação com meu pai, legal. fui até lá, e aí eles estavam gravando, e eu me lembro que o participante, ele conseguiu completar A corrida aquele lá. ciclo lá da corrida, e era para vir para cá, para os Estados Unidos, Ai, para que conhecer o Van Damme, que é bacana. francês. Que bacana. Me lembro disso. Gente, E aí era o né? aniversário do meu pai, Alex, eles jogaram bolo e champanhe nele, Aham. mas tinha que tomar cuidado para não focalizar de frente, porque o Silvio não deixava Não ir para o deixava. ar Que se engraçado isso, fechasse né? muito a imagem no rosto do meu pai. Mas esse mistério foi artístico, né? E durante Foi a anos, jogada toda, né? décadas e décadas, poxa, que sacada, pelo amor Que de sacada, é Deus. verdade. Porque eu só vi. E o Porque meu pai não- amava isso, viu, E a Alex? gente não tinha Google para ver. A irmã Exato. diz, a gente não tinha rede social, a gente não tinha nada, então a gente não conhecia a pessoa. E você contou aqui um segredo, não é segredo, mas enfim, uma distribuição ali do palco. Só, mas espera aí, quem acompanhasse a gravação, então, poderia Aham. estar com o Lombardi de perto, tirando foto? Sim, porque é o seguinte, o Ah. público que participava das gravações era praticamente o mesmo, as caravanas do Silvio Santos. Aham. Então eles formavam as caravanas nos mesmos lugares. Então o pessoal já tinha o hábito de ver o meu pai. Só que o programa era nacional, então muita gente não tinha acesso. O Brasil Mesmo inteiro com ele estando no assistia. palco. Exatamente. né? Ah, e também não tinha negócio de celular, né? Não tinha, ninguém fazia Porque imagem. se fosse hoje, eu acho que ia ser impossível. É verdade. Porque todo mundo ia lá tirar selfie, tirar É. foto dele e ia E vazar. só mulher frequentava as caravanas do Silvio Santos. Só mulher. Os homens às vezes organizavam, enfim, o rock recepcionava todas as caravanas, mas era só a mulher. Por que eu estou dizendo isso? A mulher ela é mais discreta, né? Talvez o homem. o celular, eu acho. Mas nem Ou tinha eu estou celular, tinha ultrapassado nesse celular. ponto aqui. É, eu não acho que sei. não, eu acho que a mulher é um pouco mais assim, É. discreta, ela entende mais as regras do que. Entendi. O homem é mais de aviltar a regra, malandro, né? É, pode ser, Não Nossa sei, Senhora. não sei, eu acho. Mas por vários motivos, eu acho que não se divulgava tanto a imagem assim Não à época. tinha, não Não tinha. tinha recurso para isso. Não tinha, a gente não tinha Google. Verdade. Ontem eu fui lá, Google, botei Lombardi Júnior, aí apareceram 500 fotos do seu pai. Né? E muito do velório, aparece muito do Muito. velório. E é do você, enterro. aquele Isso. rapaz com uma blusa. Uma blusa, Ah, eu não gostei uma daquela camisa foto, social. não. Não gostei daquelas Tem fotos, ali, não. mas ali foi o pior dia da minha vida. Imagina você, eu perdi o meu pai, meu amigo, o meu tudo naquele Seu dia. ídolo, seu A minha mentor. pressão naquele dia chegou a 23, quase eu bati as botas, ô Alex. Nossa, imagina. A pressão, aquela mais alta, chegou a 23, a mínima eu não lembro. Enfim, eu estava lá na Câmara de Santo André, né? O velório foi lá, de repente me deu um branco assim, o Silvio Santos, até tive lá com o Silvio, mas nem me lembro da situação em si. Ele me abraçou, foi muito solícito, simpático, mas assim, para mim o mundo tinha desabado. Então Nossa imagina Senhora. Eu você. vi, as fotos são terríveis. Não. As fotos, eu meio que. Você tinha cabelo mais comprido, né? Tinha. Porque eu fiquei, será que é um Não, eu Lombardi? tive cabelo comprido durante anos, mas o cabelão mesmo. Não, mas não. no velório do enterro do meu pai, eu já tinha cortado, mas ele ainda Ele era era mais mais compridinho, comprido, né? Ai, meu verdade. Deus. Então vamos lá. Eu tinha anotado um monte de pergunta aqui para fazer e já fui lá pro Viva a Noite. Assim que é bom. Já fui lá pro Não é assim que é já bom? fui lá pro Gugu. É. Ai, gente, que coisa esse negócio do Gugu.
É uma coisa, é porque era a hora dele, né? Era a hora dele. E o Gugu foi muito importante na trajetória do meu pai. Eu conheci, tive muito perto do Gugu durante muito tempo. Quando criança, Ah, quando o meu pai trabalhava no SBT, e nós, da família Lombardi, nós somos muito gratos assim por tudo que o Gugu fez. O Gugu gostava muito do meu pai. que legal. Era um relacionamento muito legal deles e assim, ele era um cara muito simpático. Muito, Porque a muito, gente muito. nunca, obviamente, a gente nunca teve contato. A gente via na televisão que era É, ótimo, maravilhoso, né? Era, E mas... ele tinha um respeito do Silvio, assim, que era uma coisa absurda. O Gugu era um cara muito inteligente. Muito inteligente, bom profissional. Ele foi acordar o meu pai também, eu que abri o portão pro Rodolfo e o ET. que Você lembra? legal, aham. Mas aí já não era mais Viva a Noite, acho que era Domingo Legal. Domingo legal. E depois até tive um contato, assim, depois desse quadro gravado com o Rodolfo, também com o ET, que morava em Osasco, me lembra que aquela dupla legal, fantástica. que Você vê legal. cada coisa que o Gugu criou, né? Ele É foi verdade. fantástico também. É verdade, É, é verdade. Muito bacana. Mas então tá, a primeira pergunta que eu tinha aqui, que eu tinha anotado aqui, porque a gente conhece você, né? Aí eu tava conversando com o Matheus sobre as perguntas, eu falei, eu não sei, Lombardi, qual é o nome do Lombardi? Gente? Porque Lombardi não é nome, né? Não, é o sobrenome. Mas ninguém sabe seu nome. Não sabe, minha esposa, Sua esposa sabe, ela sua me filha chama sabe. aí perto do Quando o tem- pessoal fica olhando quando ela me Quando chama. tem, você vai levar Quando- esporro, ela te chama pelo Aí seu ela nome. chama pelo nome, até eu tento me esconder, mas porque é amor, não sei o quê, tá aquele jeito carinhoso que ela é maravilhoso. Aham. Mas quando fala Luiz Fernando, opa, Luiz Fernando. Luiz Fernando, gente, eu juro que eu não sei, Luiz ninguém Fernando conhece você. Lombardi. Ninguém te chama de Luiz Fernando. Só Ou de minha esposa, Luiz. a mãe. Ou tua mãe te chama de A quê? minha filha me chama de Lulu. Mentira. Meu cunhado Lu, é Luiz Fernando, Aham, Lu, né? aham. Então não te chamam de Lombardi em casa, Não, assim, né? a maioria chama Lombardi, mas é mais a família, né? Porque É. a família costuma chamar pelo primeiro nome, né? Luiz Fernando nasceu aonde? São Caetano do Sul. Mas morei durante anos e anos em Santo André. Eu cresci em Santo André, nasci em São Caetano. Aí, depois que eu criei minha família, eu voltei para São Caetano e antes de vir para cá eu residia em São Caetano. São Caetano? São Caetano do Mas Sul. você trabalhava? Trabalhava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo. É trabalhava em São perto? Paulo. É pertinho? É perto, porque ali a gente corta pela Anchieta, que faz aquela ligação. Uhum. Trabalhava no Paraíso, na Paulista, ali naquela Na Avenida principal, das Rádios. né? E aí, é perto. E durante muito tempo também eu trabalhei no ABC, eu trabalhei no canal Net Cidade durante anos, tinha um debate esportivo Net Cidade, era um projeto de TV a cabo que tinha os canais locais. Você deve se lembrar disso, que começou como Cambras TVA, depois Net Cidade, viajava pelo Brasil, fazendo jogos, a linha Sim. jornalística, editorial. Teve uma parceria com os canais Globo também, e eu fiquei muito tempo lá. Então, era no ABC, mas tinha também Baixada 10, que era na Baixada Santista. É tudo muito perto, né, Alex? Da minha casa para a Baixada Santista, onde eu fiquei um tempo também na minha vida, era muito perto, coisa de 40 minutos, 45. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente fala, para andar de uma cidade para outra, a gente achava longe. Meu Deus! Não, e depois vai se acostumando. É verdade, né? é verdade. Não, é porque aqui é diferente, que as cidades são todas coladas, né? No Brasil, elas são separadas por uma estrada que não tem nada. Normalmente não tem nada no meio. Depende da né? região. Eu morava no ABC, que é tudo colado Tudo também. colado São Caetano, também. Santo André, divisa, igual aqui, então. mesma coisa. Mesma Legal. coisa. Lá na Baixada, por exemplo, Santos, São Vicente, Praia Grande, também é assim. Entendi. Tudo coladinho. Agora, quando você vai para a região da Grande São Paulo, você sai do ABC, vai para a Grande São Paulo, Osasco, Guarulhos, já é mais Já é distante. separado. E o interior de São Paulo, que você tem que pegar Bandeirantes. Isso, aí tem que pegar a estrada. Aí você vai embora. Aí parece um outro país. É muito Exatamente. grande. É muito grande. É muito grande mesmo. É muito legal. Verdade. E você é filho único? Filho único, Alex. Filho único? E a sua infância? Seu pai sempre estava, desde que você se lembra por gente, ele trabalha no rádio? Ele trabalhava no rádio? Quando eu nasci, o meu pai ele passou por 2 casamentos. No primeiro ele não teve filhos, ficou casado 11 anos, a esposa dele Bastante, né? teve um problema no coração, exato. E aí depois de um tempo ele se casou com a minha mãe, com quem ele viveu pro resto da vida, e aí eu nasci. Ele não teve filho no primeiro casamento. Então quando eu nasci, meu pai já tinha 40 e poucos anos, eu acho. Ele foi pai velho, entre aspas, né? Sim. E aí sim, com certeza ele teve lá todo o tempo e a minha vida toda eu fui criado nesse ambiente, rádio e televisão. E essa coisa de você ser criado nesse ambiente, você acha que... E também sendo filho de Lombardi, a pressão é bom, abriu portas,
Ou você se sente... Para mim foi tudo de bom sempre. Sempre. Porque quem faz isso ser legal é a pessoa que é responsável por esse rótulo. O meu pai. O meu pai sempre foi um pai presente. Olha, eu amava passear. Olha o que ele fazia. Vamos passear. Aí, SBT. Vila Guilherme, Camarés. Quem é da época sabe disso, vai se lembrar agora, né? E ali eu conhecia todos os amigos do meu pai, com quem eu até hoje tenho um contato mais distante, mas a gente sempre se fala. E eu guardo com muito carinho, que meu pai era um cara muito querido lá no trabalho dele, muito simpático, e ele gostava mesmo dos amigos. Então fui criando essa imagem, fui aprendendo ali com meu pai desde pequeno, mas assim, 4, 5 anos, desde que eu me conheço por gente. Meu pai era muito coruja, Alexia, filho único. Nossa. Sabe como é que é? Mais velho já, Mais né? velho, Mais maduro, exatamente. filho único. Então ele fazia outra questão, história, era um né? troféu para ele Ai, que legal. estar apresentando para os amigos. E eu adorava esse ambiente. Principalmente rádio, porque meu pai ficou famoso em televisão, mas ele sempre foi um homem de rádio, ele sempre amou fazer rádio. É que quando ele se tornou famoso com o Silvio, ele não podia mais dedicar o tempo dele para um ambiente de rádio que, de repente, sugasse mais tempo, como esses grandes comunicadores de rádio. Então ele ouvia muito rádio, tinha uma amizade com Osmar Santos. Ah, que legal. Grandes nomes da época. Quem lançou meu pai no mundo artístico foi o Fiore Giliotti, um dos maiores radialistas da história do Brasil. Locutor esportivo. O tempo passa, a torcida brasileira, fecham-se as cortinas e começa o espetáculo. O meu pai, ele foi lançado pelo Fiore. A vida dele teve ligação direta e profunda com o rádio, até ele conhecer o Silvio Santos. Eu ouvi o Silvio Santos falar que teu pai era o Brad Pitt da voz, né? Que ele era lindo, ele é lindo, o Brad Pitt da voz. Aí eu falei, e você é quem da voz? Porque acho que o Brad Pitt já tá velho, né? Agora Já está. eu não sei quem é. Aí eu fiquei, gente, quem será o Lombardi da voz? Quem são os bonitos de agora? Eu não sei, que eu ainda tô no Tom Cruise, Brad Pitt, ainda tô na outra geração. Estamos na mesma, fica tranquilo. O Brad Pitt não tem filho bonito, também não sei. Você sabe que essa brincadeira aí, eles faziam antes de começar a gravação, aí essas brincadeiras já começavam para esquentar o público e tal, eles começavam a agitar a plateia. O meu pai gravava muito, eu me lembro até que em fita cassete e tal, e ele tinha um arquivo em casa. Do pré-gravação, né? Do momento pré-gravação, quando já estava valendo, ou até mesmo do ao vivo, quando o Silvio fazia pouca coisa ao vivo, pelo que eu me lembro. E assim, antes do ao vivo ou da gravação, eles brincavam para quebrar o gelo com o auditório. Nossa, o Lombardi é lindo, o Brad Pitt da voz. E essa do Brad Pitt da voz, meu pai adorava, ele colocava como vinheta nos programas de rádio dele. Não, porque eu achei muito bom. Eu falei, gente, mas quem será o Lombardi da voz? Você acha a sua voz parecida com a dele? Ô, Alexia, eu costumo te dizer, já te falei isso e costumo dizer para a maioria, a voz do meu pai, para mim, é inigualável. Eu acho que a voz dele, assim, e eu não estou dizendo isso porque sou ele filho fazia aquele... Porque ele fazia aquele... Porque eu fiquei ouvindo as... A voz dele era um fenômeno. Ele acordava já com aquele timbre. Ele conseguia... Sério? Ele era um tipo de locutor que ele conseguia falar em alto nível, lá em cima. Não esganiçava. Quando ele baixava o tom... A voz do meu pai não era mais grave, mas era coloquial, era uma voz diferente. O Silvio dizia isso, a voz do Lombardi é diferente. Eu achava a voz do meu pai diferenciada. Agora, todo mundo com quem eu converso diz, é impressionante, sua voz é igual a do teu pai. Muita gente diz isso. E depois disso, até por... Mas eu não acho, eu acho a dele melhor, sinceramente. Ele faz, porque ele faz tipo, a propaganda das canecas, não sei o que lá, então ele faz uma jogadinha ele com colocava, a voz, ele surgiu né? numa época em que isso não existia muito. Tinha um locutor de cabine, ele foi chefe de locutores de cabines da Rede Globo, inclusive. Nossa. Só que com o Silvio ele ficou mais despojado. Tênis Montreal, porque você é jovem e tal. E ele não perdia a colocação da voz dele, né? E o meu pai teve um sonho que eu acabei realizando. E olha, quando a gente coloca Deus na vida da gente vai chegar, acho que nessa etapa, porque eu sempre trabalhei no jornalismo esportivo. Eu me identifico em rádio, mas como uma pessoa do esporte. Vocês sabem disso. Mas ter se tornado narrador esportivo, eu acho que foi um desígnio de Deus para minha vida. Sério? Sinceramente, porque eu sempre fui comentarista, amava comentar, analisar jogo, fui técnico de futebol. E o meu pai, durante um período, ele fez narrações esportivas no SBT na TV. Mas ele nunca conseguiu dar um passo a mais, porque ele tinha esse vínculo todo com o Silvio e essa questão artística, comercial, locução comercial e entretenimento.
Uhum. Então ele ficou famoso assim, não dava para ele avançar no esporte. E ele se divertia, parece que ele se divertiu Pelo amor demais, de porque a Deus. gente ficava A rindo vida o inteira. tempo inteiro. Tanto é que o trabalho era a maior paixão dele. Meu pai Porque não ele tinha parecia vida muito- social. A vida social dele e de lazer era no trabalho. Era com o microfone, Porque ele se né? divertia. E ele ia fazer a propaganda, começava a rir, aí o Silvio Santos, É. aí todo mundo ria, aí ele, não, Lombardi, se você não falar por vinheta, o patrocinador não vai pagar. Ô, Alex, e tem uma coisa, né, que a gente fala de química, né? Eu É. trabalho com algumas pessoas com quem eu tenho muita química. Eu amo trabalhar com muita gente, sabe? Eu sou meio que Tony Ramos, isso não é demagogia. Tony Aham, Ramos fala, né? aham. É um cara maravilhoso, assim, o jeito que ele enxerga a profissão, eu admiro muito. Ah, eu trabalhei com muita gente, mas química mesmo, você tem com uns 3 ou 4, assim, ao longo Que da dava vida. pra ver você que fala, fluía, né? Eles cara, brincavam eles com tinham o uma outro, química que era um né? absurdo, era uma coisa absurda. Você teve alguma vez ali do lado do seu pai? Ah, sempre. Eu tenho registros, fotos Mentira. bastante. Ah, Eu tenho uma que história bacana. legal. Eu Ah. até imaginei, eu falei, será que eu vou? Eu costumo contar conforme assim, vai fluindo. Ah, e mas tal. é que essa época da vida, assim, da gente é muito maneira, É. cara. É muito Você lembra do saudoso. domingo no parque? Claro. Aí eu fui lá acompanhar uma gravação no domingo no parque, tinha um monte de brinquedo e tal. Você lembra disso? Aham, Alex? Que as aham. crianças ganhavam brinquedo. E aí eu fui com meu pai e tal. O Silvio me pegou no colo. Aí ele falou assim: ó, escolhe aí o brinquedo que você quisesse. 3 brinquedos. E aí tinha mini bug na época. Nossa. Os motorizados, aqueles Aham, mais aham. brinquedos caros, né? E minha mãe acompanha, minha mãe estava lá também. Então. Eu escolhi uma bola, um Ah. carrinho e um objeto que você tirava. E ele. Eu queria aquilo que eu via na propaganda. Depois, que a gente vai crescendo, minha mãe, ele escolheu os brinquedos mais simples que tinha lá. baratinho. Que a gente, falei, mas cara, é assim que eu sou. Eu gostava daquilo desde criança. E o Silvio, mas você tem certeza? Você não quer ele? Você, comigo no colo lá. Então, assim, depois de uma gravação foi, inclusive. Ai, que legal. E a minha mãe conta, eu nem lembro direito disso, mas eu Você lembro tinha das quantos anos, escolhas. você acha? Sei lá, 6 ou 7 anos, ou Nossa, até você era menos, pequeno, talvez, né? é. 6, 7 anos. E aí eu me lembro. Aí depois o que ele fez? Ele me deu esses 3, por eu ter escolhido, ele gostou e me deu o restante. Ah, que legal. Olha que legal. Olha E que assim, legal, pô, o Silvio, então eu gente. acompanhava tanto que teve até isso. Você participou um pouco, bastante, né? bastante. Demais. Nossa, deve ter sido muito bacana essa infância, E né? eu vou contar que eu vou fazer uma confissão, que não é legal. E depois, quando eu tinha lá 12, 13 anos, eu já estava no meio, já, totalmente envolvido, porque meu pai me colocava para fazer hora certa nos programas de rádio dele. Mentira. Repita, Lombardinho, repita a hora certa, tal. Repita, ele tocava lá o sino. Olha que legal. E aí, eu vou fazer uma confissão. Eu adorava matar aula para ir para rádio. Para ficar com meu pai. Mas o teu pai sabia? Sabia, né? Ele me recepcionava, ele me dava aquela bronca, mas como assim? Você não pode. A escola tal, mas vem cá com o pai, senta aqui, vamos fazer o programa. Ai, que legal. Cara, isso pra mim, eu até me Ai, que arrepio quando eu... delícia, gente. Assim, não era uma coisa frequente, Claro, tá? né? Claro. Mas assim, eu amava isso, eu falava, cara, hoje eu preciso estar lá na rádio com meu pai. Ai. A minha mãe ficava brava, porque assim, mãe é mãe, né? Não, Alex? claro, Assim, claro, você não pode falar, tem hora não, pra tudo tudo, bem, é. mas pra mim não tinha hora pra estar dentro da rádio com ele. E assim, antigamente não tinha esse negócio de você remotamente, que hoje a gente tá aqui, ó, os caras estão aqui, ó, o Fábio Amador e o Matheus ao mesmo tempo, a tecnologia, os caras mexendo. Se dava um problema no SBT, porque lá enchia d'água, na região da Vila Guilherme. E sabe o que acontecia? Acabava com o arquivo, as gravações, Não tinha nada. não tinha nada, tinha que gravar tudo de novo. Ou até mesmo uma falha ou uma mudança técnica, não dá para você gravar remotamente, mandar o áudio, você tinha que ir lá. E às vezes o meu pai voltava do SBT e retornava por ter que fazer algo novo, uma nova gravação ali. E eu adorava ir com ele, voltar para casa meia-noite e tudo mais. Ai, No dia que seguinte, delícia. tinha que ir para a escola, mas ele já ia para a rádio cedo. Aham. Depois gravava com o Silvio à tarde. E eu dava um jeito de matar minha aula para ir lá na rádio, cara. Que Tanto é que eu legal. comecei em rádio muito cedo. Aí quando eu comecei a ter vida própria dentro de rádio, por conta de tudo isso que meu pai fez, me impulsionou. Aí eu, com 13, 14 anos, já era sonoplasta na Rádio ABC, 97 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Você lembra? Você é do Rio, né? Sou do Rio, sou do É. Rio. Enfim, aí Transamérica, vem aquelas rádios todas Aham. no litoral, na Baixada. Passei. Rádio comunitária, nós tivemos uma. Oh, Na época do antigo ministro Sérgio Mota, foi uma rádio de muito sucesso no ABC. Quem é do ABC vai se lembrar disso, a Rádio Orion. Durante anos. Então, assim, não teve como. E a Rádio ABC, que era do meu padrinho, o Constantino Neto, que é dono da 97 Energia, 97, uma rádio muito famosa, e da Rádio ABC, que hoje está com o Ivo Rocha, que depois também comprou, nos deu assim uma oportunidade de crescimento absurda. Quando o Ivo comprou a rádio do meu padrinho, eu me lembro, meu pai sempre foi taxado como dono da Rádio ABC. sério. Mas não era, ele tinha o programa há anos lá. Aham.
E eu sempre trabalhei na Rádio ABC. Eu comecei minha vida dentro de rádio lá, eu sou muito grato e a gratidão ela tem que cruzar fronteiras. Eu nunca vou me esquecer desse período, desse momento, de todas as rádios comunitárias, das pessoas com quem eu convivi, sonoplastas, eu converso com todos eles. Os caras de área técnica, pensa numa profissão sonoplasta. Nossa. Isso é uma mágica do rádio, Alexia. É verdade. Enfim, até que eu consegui trabalhar um dia com Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, essas feras do jornalismo. Então você começou pequenininho, aí indo com seu pai e tal, depois 13, 14, 15 já estava. Você teve que estudar, você teve que fazer faculdade, ou nem precisou, porque você já estava ali. Eu já tinha o documento através da minha atuação, que era o DRT, que é o documento de formação de quem trabalha na área, mas eu, para participar de banca de rádio, até por, aprimorar as questões técnicas, porque a gente não pode ignorar essa questão. Olha, eu aprendi tudo dentro de rádio, não vou ter uma formação acadêmica. Não pode. Você precisa buscar esse avanço. É conflitante, porque você passa por tudo que depois... você fez na prática, o eu fiz o caminho. Depois, na prática, quem sai da faculdade vai fazer o que você estava fazendo. Mas é preciso, mesmo que seja num caminho inverso, fazer. Então, assim, eu parti para esse lado, o Alexia, me preocupando em preencher todas as lacunas. E nunca ficar dizendo, não, eu não preciso disso, então, porque isso não é legal. A gente morre aprendendo, a gente não vive aprendendo. Até a gente tem que aprender sempre, até o dia né? que a gente partir, a gente vai aprender, não tem como, né? Então você estava no rádio, estava na rádio, estudou, continuou na rádio. E que passou? Por que você está fazendo aqui? O que você está aqui há quanto tempo? Porque olha só, 8 anos. Porque assim, né? Sim. Parecia que você ia ficar por ali, né? Sim. O que aconteceu? Bom, Alexia, eu trabalhei em várias emissoras, fiquei muitos anos na Rádio Capital de São Paulo, na Rádio ABC, a Gazeta, que foi um projeto esportivo, que eu quero agradecer, Osmar Garrafa, que me lançou, Michel Bergamini, que foi o meu professor do esporte. E aí eu fui criando a minha base, a minha casca esportiva dentro do jornalismo esportivo. Trianon, uma rádio tradicional de São Paulo. Várias emissoras fizeram parte desse período que eu lá estive. Eu nunca fui um cara excepcionalmente remunerado de uma forma assim, que eu estava ainda galgando o espaço. Eu ainda era novo, né? Mas eu fazia coisas paralelas, eu tinha business paralelamente. Meu pai sempre falava para mim, por conta do Silvio, faça rádio, porque é a sua profissão, trabalhe no rádio, sempre tenha esse amor, mas sempre tenha um business paralelo, você precisa expandir. Esse tal do empreendedorismo que hoje é praxe. Sim. Todo mundo fala, mas antes era um tabu para quem era profissional de ele sempre falou que você não pode apostar todas as suas fichas numa coisa na sua só, profissão, né? Você tem formação. Que ter, exatamente, tem que ter uma coisinha ali, outra ali, que se Exatamente. aconteceu alguma coisa até também, porque todo mundo né? que é de rádio sabe que esse meio aqui, porque tem gente que gosta de viver no filtro, eu não gosto disso, eu sou real para todo lado. Para mim, a realidade é que vale. Não tem aquela história fantástica, toda hora esses contos, o tal do dublê de rir. Nada. É realidade. Aprendi isso com meu pai. Simplicidade e realidade tem que fazer parte da sua vida. Senão você se perde no meio do caminho. E dizer que todo mundo é bem sucedido em rádio não é verdade. Eu nem sei se eu tinha capacidade para ser um bem sucedido lá no Brasil. Aí você vai dizer, mas pera um pouquinho, você teve isso, aquilo, para você não basta? Não, foi ótimo que eu conquistei. Mas eu precisava dar um passo à frente. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que se formou no Brasil, graças a Deus, hoje tem um escritório de advocacia Lombardi. Você tem um filho... Veio comigo para cá, né? Mas ele já tinha um processo de faculdade que ele tinha iniciado. Você tem um filho que mora no Brasil ele morava e 2 aqui. Voltou para o Brasil. Inclusive teve com o pastor Glauber na igreja. São todos da mesma mãe? Não. Só ele que foi de um namoro que eu tive. Você tem quantos casamentos? Um casamento? Não, um casamento. Casamento. É que com a mãe desse meu primeiro filho, a gente namorou e nós acabamos morando na casa dos meus pais e aí, inevitavelmente, tivemos um filho. Eu era muito novo, ela também, né? E aí, assim, casamento mesmo. Eu sou casado única e exclusivamente na minha vida toda com a Fabiana de Souza Lombardi, a mulher, desculpa. Super gente boa. A Alexia e outras mulheres, mas a mulher mais encantadora desse planeta. Nunca vi nada igual. Uma simpatia, ela né? A sua família, nossa, muito. A sua filha, então... Ela não é só simpática, mas essa parte você pula, como diria o nosso amigo Garotinho. Ela é maravilhosa. Enfim, ela foi a única esposa que eu tive. Espero que seja assim, né? Claro, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí o seu filho é advogado lá no Brasil? E meu filho é advogado no Brasil. São Paulo também? Exato. Tenho meus outros filhos, o Daniel, que aqui trabalha nos Estados Unidos com construção, e a Júlia, que você conhece bem. Sim. Que também mora aqui comigo, né? A Júlia
multifacetas. Ela em casa, meu pai falava, essa menina é artista da família. Gente, hein? ela é muito simpática. As duas, suas duas... Os três são maravilhosos. Só que eu tive não filho conheci muito o seu novo. filho. Eu tive filho muito novo. Então, assim, os projetos, eles apareciam na minha vida. Eu conquistei muita coisa cedo, mas também perdi muita coisa cedo, viu? Perdi muito. Eu não tenho vergonha de falar, não. Porque a gente cria um ambiente, Alexia, na vida, que a gente foca para um detalhe, assim, ó, vou aqui, pá, vamos lá. E eu trabalhei com o Roberto Avalone, que foi um grande jornalista, ele me apelidou de Bom Vivan. Eu gostava muito. Que não é uma coisa ruim, né? Eu acho que não, mas acaba sendo quando você não tem cabeça para conciliar esse aspecto de ser bom vivan e administrar bem as coisas, né? E eu confesso que eu nunca fui um bom administrador de muita coisa, não, gastei muito. Teu filho mais velho tem quantos anos? Meu filho mais velho está com 26. Está com 26 agora. Ele já é uma pessoa com uma cabeça diferente, foi criado comigo dentro de casa, com a minha esposa, inclusive, que ele também chama de mãe, assim, porque cuidou dele também, que né? legal. Assim como ele tem a família da mãe dele, enfim, não tem... Você é casado há quanto tempo? Eu sou casado, olha, eu tô com a Fabiana há 25 anos, Alex. Então ele só tinha um ano quando você... Ele só tinha um ano, só tinha um ano. É assim, eu tô com a Fabiana há 25, né? Mas eu me casei um pouco depois. Sim. Mas há 25 anos que a gente tá junto, eu também, assim, tempo. foi muito rápido, eu fui morar com a Fabiana, e aí eu me lembro que naquele período o pessoal, até da minha família e meu pai, falou, você é louca de ficar com meu filho? Mentira! Você não tá vendo que ele não quer nada com nada na vida? Então você era bem... eu era danado, Então me conte tudo. Ela falou, não, mas eu amo o Luiz Fernando e eu creio em Deus que a gente vai ter uma família, não deu outra. Quando eu me vi apaixonado, até hoje o pessoal não sabe como... Casal novo, né? Porque relativamente nós somos novos e tal. E assim... Então juntos há juntos muito. há 25 então vocês anos, se conheceram no Brasil lá. Sim, São Paulo. sim. Como é A que você Fabiana conheceu? trabalhou na rádio que a gente Fabiana tinha. era radialista? Não, ela trabalhou na rádio, porque assim, ela trabalhava, acho que numa padaria, se não me engano, a Palácio do Pão, lá no ABC. Ela era muito novinha. E ela ainda estava estudando, ela era muito nova. E foi quando eu conheci, não quando eu namorei com ela, né? Quando eu conheci. E ela foi apresentada para nós, a gente tinha uma vaga lá na rádio que a gente precisava preencher na área administrativa. A Fabiana sempre foi muito atenta, fez faculdade de RH, e assim, na questão administrativa. Só que o meu pai, quando viu a postura da Fabiana e o jeito dela trabalhar, ele falou, essa menina é muito boa, profissional. Eu quero que ela faça sonoplastia. E ambiente de rádio é assim. Que legal. Uma coisa vai puxando a outra. Ela ouvia muito rádio. A Fabiana tem registros, assim, da minha carreira que eu nunca mais... Porque eu sou meio relaxado com isso, Alex. Registro e tal, não sei o quê. Tô aprendendo. Os caras falam muito comigo. Ótimo. O Conca fala pra mim, Lomba, Cachoeira, né? Você precisa ter o registro de... o Fausto Favaro, o Nilson César, eles falam, eu não tenho, cara, não é do meu hábito ter registro. Eu tenho do futebol. Do futebol eu tenho muito lá. Os títulos, as medalhas. Agora, Alexia, a Fabiana guardava tudo. Ela tinha, sim, uma capacidade incrível. E o meu pai falou, peraí, precisa trabalhar com essa menina aqui. Então foi seu pai, então ele foi o cupido. Não foi cupido. Porque, assim, você já gostava dela? Não, na verdade não. Ela gostava de mim, eu não sabia. Mentira. Assim, era um anonimato, porque eu estava namorando com a mãe do meu filho. Ela sempre teve uma postura incrível. E assim, depois que eu fiquei solteiro, aí, só para eu saber que ela... todo mundo sabia ou não. Olha. É que assim, ela não era de ficar falando, mas ela não disfarçou, assim, né? E sempre com muito respeito. A hora que eu me atinei para isso, eu falei, pera um pouquinho, mas essa menina é minha amiga. Só que aí depois eu comecei a ter o interesse e o amor surgiu daí, a paixão e tal. Mas eu não tinha nenhum interesse pela Fabiana, nenhum. Eu costumo dizer que ainda bem que não tinha, porque tudo isso veio depois na hora certa. Poderia ter estragado alguma coisa. O meu interesse é né? eterno. E ela soube dosar melhor, né? Porque eu já, sei lá, se de repente ficasse interessado, poderia queimar alguma etapa, enfim. Eu sei que foi assim. E ela trabalhava lá com a gente. E sempre de um respeito incrível. E ali eu fui aprendendo a conhecer a pessoa dela primeiro, porque eu passei a me apaixonar pela pessoa. Eu admirei a minha esposa primeiro como pessoa, como uma profissional, uma pessoa que eu conhecia. Eu falei, mas que menina bacana, né? E nunca, Alexia, até porque era danado, assim, eu via nela uma postura diferente, eu não chegava perto ali com segundas intenções, essa menina é séria. Então você não era tão sério, né? Não era, então, bom vivan. São etapas da vida. Eu não conhecia Jesus, hoje eu conheço. Me arrependo de muita coisa que eu fiz nesse aspecto? Claro que sim. Mas isso claro. Jesus só entrou na sua vida aqui nos Estados Unidos, não. Você se converteu lá no Brasil? A minha conversão, ela demorou. A minha esposa, assim, é cristã há muitos anos. Desde o Brasil, batizou os meus filhos, inclusive esse mais velho, que ela levou e criou dentro da igreja, junto com a minha mãe também.
Eu e meu pai muito católico, italiano. Todos da igreja evangélica. Todos. A minha mãe, minha esposa e os meus filhos. E seu pai. Meu pai católico, Italianos são católicos, e eu sim. também era muito religioso, mas eu sempre respeitei a palavra, tinha temor a Deus, mas como um católico, um religioso. Sim. Entende? Participava, adorava a igreja. Os meus padrinhos de casamento são os pastores do Brasil. Pastor Maurivan e a pastora Isabel. Beijo no coração de vocês. A transformação com Deus, Alexia, ela para cada um tem um formato, entende? Começou comigo lá atrás, eu não sabia. Aqui, quando eu caí na América, Deus me chacoalhou. Sério? E eu sou grato a isso, olha, até me arrepia, porque viver com Deus e não passou pela vida que a minha mulher tem na intimidade dela com Cristo, nem meus filhos, porque Deus age com cada um. A minha mulher foi, assim, ela foi o grande esteio, a mulher sábia que edificou o lar com a sua sabedoria. E orou por mim, joelho dobrado, anos, para que eu... Mas o meu encontro com Deus, ele foi muito direto. Eu passei por muitas coisas na minha vida que, se não fossem as orações da minha esposa e realmente a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui com você hoje nesse... Sério? Eu não tenho vergonha Lá de no falar. Brasil. Lá no Brasil. Dessa vida que eu tive, e não foi por causa de pai, de mãe, porque eu acho que isso é uma bobagem para quem tenta colocar a culpa, nada disso. Não. Meu pai nunca bebeu, nunca foi de bebida, nunca foi de noite. Eu era de bebida de noite. Cheguei a usar droga. Então eu tinha uma vida realmente muito agitada, muito conturbada, uma vida de um ímpio. E ela foi se transformando, foi se transformando. Eu reputo a minha esposa, as orações dela, da minha mãe. O que eu vi dentro da minha casa é como grande caminho para eu conhecer Jesus, de fato. E aqui eu me batizei nos Estados Unidos, aqui eu tive um impacto mesmo com Deus quando eu vim para cá. Então vocês estavam lá, vocês se conheceram lá, vocês casaram lá no Brasil? No Brasil. Exatamente. Casaram no Brasil, ficaram quanto tempo lá casados? Alex, eu tô aqui desde 2015, eu tô com a Fabiana há 25 anos, de 2015 para cá, jornalista não é muito bom com conta, com matemática. Mateus só Mas enfim, Matheus me ajuda, e Fábio também. Não, o Fábio também é jornalista, não é bom de conta também não. Você está aqui há 8 anos. Eu tô aqui há 8 anos, tô aqui há 8 anos, Então vocês ficaram bastante tempo casados. Aí vamos falar bastante tempo, que a gente também tá de manhã, a gente não tá conseguindo fazer a matemática ainda. Aqui é atemporal, não é? Atemporal aqui, de manhã, de tarde. Ontem eu tava vendo um podcast à noite, quase de madrugada. Viu só? Porque eu sou notívago, viu? Demais. Ah, é? Demais. Aí eu usei essa questão noturna depois para aprimorar trabalho e tal. Mas eu sou notívago, adoro a noite. Adoro. Eu acho mais fácil de focar à noite. Totalmente. Não totalmente. é? A única coisa ruim é ter que acordar cedo no dia seguinte. Aí é que pega, né? Você acorda cedo, né? 5h15. Por quê? Eu nem durmo, porque tem que preparar o jornal, né? Você entra que horas na rádio? Na rádio, 6h30 da manhã. Você entra às 6h30? Mas só que não, o no trabalho ar. começa no ar 7 horas. Mas assim, a gente chega Você antes, entra com tem que pastor? preparar. Sim, sim. Tá. Então vocês casaram, ficaram lá, tiveram filhos, os meninos, o seu casal nasceu lá no Brasil? Todos os filhos nasceram no Brasil. Todos brasileiros. Todos. Aí, respondendo, você perguntou por que eu vim para cá. Antes de vir para cá, eu estava com um negócio engatilhado já dentro da minha profissão, e a gente tinha também uma loja, Life Homeware, junto com a minha prima, tal, projetos que a gente tinha. Eu tive paralelamente uns tudo 3, lá em São 4 Paulo, projetos. né? É tudo coisa assim que eu nunca dominei, mas que eu montava, porque eu ficava com esse negócio do meu pai. O Silvio tem isso, tem aquilo. Mas, cara, eu não era preparado para ter. Eu sempre fui de rádio, lá eu sempre fui bem sucedido. É que a gente começa a construir um patrimônio, Alexia. Quando você vai construindo um patrimônio e vai expandindo, é legal, é maravilhoso. Mas se você não tiver suporte, ele cai mais rapidamente. Foi o que aconteceu comigo. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. E eu falei, bom, aí eu já tinha um negócio aqui nos Estados Unidos, um apartamento e tal. Eu falei, vamos tentar recomeçar lá. Aí fomos buscar caminhos para que aqui a gente pudesse ter um reinício. Você tem que pesquisar a escola, tudo, essa vida que não é fácil. Porque teus filhos eram pequenos. Eu não era um cara abastado, milionário. Veja só, eu nunca fui político, e muito menos de um determinado partido para ficar rico do dia para a noite. O meu enriquecimento... o meu enriquecimento foi aqui, frequentando muito restaurante. Mas, Alexia, e aí eu comecei a fazer um projeto junto com a minha esposa de vir para cá. Só que, paralelamente, a gente tinha as nossas coisas. Mas não estava suprindo aquilo que a gente queria no Brasil ou que precisava dentro de um planejamento de 10 anos para frente. E aí, eu penso muito também ao propósito de Deus. Eu penso muito e, assim, com prioridade de que Deus me tirou do Brasil para vir para cá. Aí eu vou dizer, não, mas foi um chamado, eu não digo. Digo assim, eu coloquei diante de Deus, falei, se for da sua vontade, eu vou.
a minha esposa também, e eu acho que era. Porque não foi Que era pra difícil isso. para assim, adaptação, porque eu acho assim que Foi. vir para cá é nascer de novo. Você tem que aprender a falar, caminhar, a cultura, se bem que não tanto Totalmente. na Flórida, mas aqui, eu acho que aqui, Ah, principalmente totalmente. nessa área assim, porque é tudo diferente, né? Tudo Tudo. diferente. Você chega nos lugares, você não vai abraçar e Demais. beijar ninguém. É tudo, a gente dá cada furo, né, quando vem para Verdade. cá, assim, Verdade. e você tem que aprender tudo, né? Desde o Pois é. mercado, tudo, tudo. E aquela história que papagaio velho não aprende mais a falar, né? Não, mas não E tem mesmo essa que tenha, não, né? aqui você tem que aprender, Tem mesmo que sendo aprender. papagaio velho. Não tem jeito, É. senão você volta. Pois é. E eu vim pra cá com os 3 filhos e a esposa. Você veio com os Os 3 pra 3 cá? vieram. Sim. E aí? Esse meu filho mais velho, Ave Maria. advogado, já estava num processo de faculdade, que foi conquistado lá no Brasil, enfim. E a gente meio que engatilhou nessa nova visão, esse novo projeto. Não deu para segurar. O meu filho, apesar dele ter a mãe dele lá, ele quis vir, e era um sonho, Uhum. e ficou durante muito tempo. E aqui ele evoluiu em algumas áreas na vida, principalmente na espiritual. Foi fantástico. A ponto de, ele sabe disso, né? Hoje tá colhendo frutos, sem dúvida. E a minha família toda. E aí, Alexia, aí é que eu digo. Vocês tinham essa alguém questão- aqui? Você foi pra Orlando, né? Não, eu fui para Orlando, fui Você para não Orlando. conhecia ninguém? Não conhecia Não ninguém tinha a ponto primos, de, família? a ponto de tio? ser, por exemplo, um sponsor em várias áreas. Aham. Não tinha. Não E tinha, aí? não. E aí nós viemos com a cara e a coragem, com algumas coisas já, assim, definidinhas para começar a fazer, claro. Só que chega aqui, você sabe, né? Opa! É, E eu opa! não tenho vergonha, não. Eu não vim para cá para trabalhar, projeto de rádio, não sei o quê e Não tal, foi por causa nada do nome do disso. meu pai. Tem gente que se escora nisso, né? E fala assim, não, eu já tinha aí as coisas e tal. Gente, eu respeito quem pensa assim, nada. Eu vim para cá para uma tentativa, e aí eu fui moldando em cima disso. Eu e minha mulher, ó, trabalho, braçal, vão para cima. E depois de um mês aqui, um amigo... Posso entrar nessa área já? Da rádio? Claro, rápido, né? Foi Alex, rápido, um mês? Não, mas assim, Um mês, fazendo... depois de um mês aqui, você trabalhou. Quando você chegou aqui, você fez o quê? Quando eu cheguei aqui, eu fiz transfer pro aeroporto. Ah, De levar as pessoas de Orlando. É tranquilo, né? Não, mas aí é que tá. Não era não? Porque depois eu tinha que engatar num outro projeto que não deu certo, que aí Entendi. era algo que foi, Tá. de repente, foi projetado no Brasil, mas assim, nada de uma forma concreta, tá? A ponto de eu dizer, o cara me enganou, nada disso. Muito pelo contrário. Nós idealizamos uma situação, porque ele veio para cá, esse que foi um dos meus chefes lá no Brasil, em uma das emissoras, falou, ó, chegando lá em Miami, você vai estar em Orlando e tal, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Eu vou te contratar. Você ia Dentro da trabalhar na possibilidade. rádio com ele. Não era na rádio, não, era um projeto do Facebook, olha só. Olha. Aí, Alexia, eu me baseei nisso, mas assim, nada de uma forma tão concreta, porque eu sabia que naquele momento era algo que não era tão palpável, poderia não dar certo, né? Uhum. Então eu falei, mas se tiver caindo uma construção e qualquer coisa, não tem problema, eu estou recomeçando. Nunca tive esse problema, meu pai sempre foi muito simples e ensinou isso na nossa vida. Qual o problema de recomeçar, sendo que todas as profissões são dignas? Eu não falo isso da Verdade. boca para fora. Uhum. Então eu vou tentar fazer o melhor dentro de uma nova área, estava disposto a isso. Aí, nesse caminho do transfer e tal, já indo para outra área, aí eu falei, olha, tá muito difícil, a minha mulher limpando casa, eu falei Nossa. assim, eu agora vou passar carne numa churrascaria, porque carne é uma coisa que, modéstia à parte, eu gosto muito e sei fazer um pouco, modestamente, falando assim. E aí eu falei, vou lá, vou trabalhar com o pessoal lá na churrascaria. De repente, um amigo, o Dom Roberto, Uhum. ele, ô, Lombardi, você tá aqui nos Estados Unidos? Ele viu, não sei, não era nas redes sociais, porque não tinha Instagram, não, 2015. Não tinha Instagram ainda, não? Eu não sei Tava se tinha, eu é que não começando, tinha. Tava começando, é. Eu relutei para testar o do Instagram. Eu também. Meu Deus do céu. Demorou um Facebook eu nem pouco, tenho, eu uso né? da rádio a página de jornalismo, até hoje. Assim, aí o Dom falou para mim, cara, tem a nossa rádio USA. Eu falei, a nossa rádio lá do Brasil, que tem tantas emissoras, que é do missionário e tal. E olha só, quem comanda aqui é o pastor Glauber, que conhece você lá do ABC. O pastor Glauber, que sempre foi responsável pelo projeto Rádio do Missionário, e olha que são muitas rádios. Aham. Então ele foi preparado para esse ambiente, ele até conta. Seria legal, não sei se você vai conseguir trazer o pastor aqui para bater um papo, mas seria legal. O pastor é muito, assim, comedido, não é que ele é introvertido, ele não gosta de expor nada, ele é um cara que na rádio, você viver com ele é uma maravilha. Um baita cara, parceiro, eu adoro, ele é meu amigo, meu pastor e tudo, mas ele não gosta de ficar se expondo, ele é tranquilo.
Ele é muito tranquilo. Mas ele conta. Ele fala assim, cara, quando eu cheguei naquele meio e tal, mas ele se aprimorou tanto, ele trabalhou para se condicionar para isso, né? E nesse período, a nossa rádio lá no ABC, que era a Rádio ABC, aliás, a nossa rádio não, a Rádio ABC, nossa rádio USA, entendi. E o nome era muito forte, Lombardinho, no cantinho do rádio e tal, que eu fazia com meu pai. Então, o pastor até falou essa semana para mim isso. Pô, eu lembro que eu cheguei, falou no ar. Cheguei lá na rádio do Lombardinho, eu era cabeludo. E o pastor ia fazer o programa, ele é muito novo também na época, de madrugada, fazer as orações de madrugada. O pastor Glauber já ralou nessa vida, viu? Ó, esse tem um berço que eu vou te falar, viu? A história dele é maravilhosa, ainda mais essa questão da fé e tal. Um cara muito dedicado, muito. Ele sempre foi da rádio? Então, ele sempre foi preparado para esse projeto. E lá na Rádio ABC tinha os programas do missionário. O pastor dele do ABC, de Santo André, e ele fazia lá os programas, né? Na madrugada. Mas eu não ficava na rádio de madrugada. De vez em quando eu passava lá e tal, trabalhava lá na Porque rádio. ele também é novo, né? Ele tem essa... É um pouquinho só mais velho que eu, acho que 3 anos. Ele tem essa postura que você acha que ele é um senhor muito mais velho, mas ele é novo. Então ele deve ter começado muito novo, né? O pastor é um cara sério assim, não é sério austero. Não, sim. Ele é um cara que leva a sério, ele não é um cara despojado. Não, ele leva a sério, ele tem um semblante legal de ser comprometido naquilo que faz, aquela entendeu? postura de pastor. Exatamente, né? ele ama essa causa e esse chamado dele. E não dá para o cara brincar. Tem gente que brinca aí, ele não faz isso. Ele não faz isso. Porque também ele é muito exemplo, né? As Sem pessoas dúvida, olham e falam, se ele estiver fazendo isso, também posso. Absolutamente. Né? Um cara como ele faz. Erra como todo ser humano, inclusive pastor. Claro. Mas são erros assim, do ser humano. Agora, dentro da palavra do que ele segue... Enfim, e aí o pastor, ele ia lá na Rádio ABC, né? Ele falava até para mim que passava naquelas ruas do bairro Casa Branca. E aí o Dom, voltando na conversa, o Dom falou, o pastor Glauber disse que lembra de você. Eu não tinha essa amizade que eu tenho com ele. Mas lá na Rádio ABC e tal. Eu falei, é mesmo, cara? A nossa rádio, aí já estava naquele início do projeto da nossa rádio aqui. Flórida, começou lá, depois veio para cá, 1570. Uma história linda também. Tem que pegar um dia e contar a história, fazer um podcast com a nossa rádio. Quem que vai falar pela rádio? Aí o pastor Glauber, claro. Você e o pastor. Aí depois você pode escolher lá os demais dessa árvore aí. Mas é uma história muito linda aqui na América, de uma empresa de comunicação, sabe? E aí, Alexia, eu me lembro que o Dom Roberto falou, vamos fazer um jogo do Fort Lauderdale Strikers, o time que o Ronaldo comprou, lembra? Na Flórida. Vocês estão fazendo jogos? Vamos fazer. Aí tem um cara lá, um tal de Arnaldinho, ele tá fazendo comigo? Arnaldinho. Esse foi o meu primeiro elo ali, Arnaldinho, parceiraço. E assim, falei, cara, eu vou morar em Orlando, ia pro sul da Flórida, lá onde você conhece bem, mas com um mês. E eu já nessa dificuldade vendo... Só que aí eu comecei a fazer os jogos, eu ia lá só para comentar, o cachê era assim, mínimo, era um prazer fazer, né? Porque era condição momentânea e tal. Então eu fui lá, fazia os jogos de Strikers, era somente os jogos, comentava alguma coisa no nosso esporte que o Dom... Aí o Dom acabou o visto, ele voltou para o Brasil. E aí o projeto meio que deu uma estagnada, até que o pastor Glauber falou, escuta, você não quer assumir o projeto aqui do esporte? Da rádio, fazer um programa, eu falei, pastor, mas eu moro em Orlando, a rádio fica no sul da Flórida, eu ainda tenho o meu trabalho, meu sustento e tal, porque era um part-time e que eu fazia com prazer, não é nem para questão financeira. Era aquele momentinho de prazer, e assim, e o projeto deles, né, do pastor Glauber, na época, tinham lá os pastores que cuidavam, o pastor William lá na Flórida, na época, enfim, projeto da rádio maravilhoso, encantador, os amigos que estavam lá, o Arnaldinho trabalhava lá. E a rádio aqui, nessa época era só lá, né? Não tinha a rádio aqui. Tinha aqui. Ou chegou depois? Chegou depois, 1570, era um projeto paralelo, mas não era a rádio comprada pelo grupo. Eram investimentos feitos em alguns prefixos, né? Tanto aqui como lá na Flórida, né? Mas com o selo Nossa Rádio. Arrendava, aquele modelo de arrendamento. Estava num processo inicial. Aí interrompeu lá por uma questão jurídica de quem era dono, que era o Banco Wells Fargo, um processo, uma coisa assim. Aí passou para cá 1570, que era a Transamérica. Depois o pastor falou, essa frequência aqui não tá legal, vamos para outra. Só que nesse período, Alexia, foi muito difícil, mas foi depois já, viu? Porque é aquela questão de viabilidade técnica. Para você chegar na viabilidade técnica ideal, você passa por vários processos. Quando surgiram as duas com o princípio de compra, que é a 1.400 e a 1260, que aí foi de uma vez. Só que eu já tinha toda essa história lá atrás. E aí eu me lembro que o pastor me deu lá uma estrutura, eu montei dentro do meu quarto, na minha casa, o estúdio, para gravar o programa. Gravava de manhã, mandava para o Nando, que era o editor, o programa, gravado de esportes. E aí eu saía para trabalhar, lá em Orlando.
E eu conheci o Arnaldinho nessa época. Ele, vamos fazer dublagem, tinha um estúdio de dublagem e tal. Ele tem uma voz maravilhosa também, né? Espetacular. E a gente fazia o quê? Eu fazia dublagem de vez em quando, e uma vez por semana lá para Miami, entregava o programa todo dia da rádio, mas em Orlando, fazendo os meus trabalhos, aquela correria, Alexia. Então você fazia a rádio de manhã, gravava de casa, saía e depois ia dirigir. Isso, aí depois, exatamente. Aí depois ia de vez em quando para Miami para dublar. Ganhava muito pouco nas linhas e tal, mas estava lá investindo numa ideia. O Arnaldinho me conduziu para esse mercado. Conheci a Marta Howley, que foi a namorada de um dos menudos, do Roy, se não me engano. Era o meu sonho. Mas ela, cantora brasileira, competentíssima, diretora. E olha, uma pessoa que me ajudou. Um beijo no seu coração, Martinha, se estiver vendo. Uma pessoa maravilhosa, ela. Nossa, demais. E aí eu passei a fazer QC. Depois de um tempo, Quality Control, que aí eu já tinha que ir para Miami para ficar um tempo lá, das 9 às 5, Quality trabalhando. Control do quê? Dos episódios de novela, de filmes, lip sync, dublagem, português, adaptação. Porque... Aí eu já não era mais um dublador. Aí eu larguei o trabalho de Orlando. Fazia só o programa da rádio, só que tava difícil de conciliar o tempo com a rádio. E você morava em Orlando e tinha que viajar para trabalhar. Horrível, né? Chegava num voo, segunda-feira, eu pegava um voo 5 da manhã, ia de avião. Nossa, não, mas a passagem era mais barata do que o ônibus, sabia? Sério? Era um voo das 5 da manhã da American Airlines. Nossa. Eu tenho vários tickets lá até hoje. Mesmo? Descia no aeroporto. Quando era mais ou menos 8 da manhã, o Arnaldinho me pegava lá no aeroporto. Em Miami a gente ia trabalhar toda segunda-feira. Deve ser um voo mega rápido. E aí durante a semana eu ficava de segunda, quinta, sexta, às vezes depois eu voltava para casa. Aí eu ficava lá em frente à rádio, a nossa rádio. Nossa. Aí eu já passei a fazer o programa. Aí eu falei, pastor, tá difícil conciliar, tá difícil de conciliar essa vida. Porque agora com esse novo trabalho, eu tô com muita dor no coração, mas eu não sei se eu vou conseguir dar sequência nesse projeto aqui de gravar o programa. Aí ele falou assim, irmão, aquela calma dele, né? Fica tranquilo, irmão. Tudo vai dar certo na hora certa. Vai lá, vai lá. Aí depois ele sugeriu a mim, ele falou, faça ao vivo, os boletins ao vivo, que vai ficar até melhor. Você entra de manhã, você tem tempo lá antes? Aí eu tenho tempo, vou com o maior prazer, poxa. Nossa rádio não queria largar. Falei, pastor, aqui não tá dando. Você tá vendo, eu tô atrapalhando vocês aqui. Com o programa, não tô conseguindo mais gravar, por causa do horário, né? Eu tô aqui em Miami e tal. Aí, beleza. Nesse período aí, nesse processo, comecei a fazer ao vivo, entrava com ele de manhã e tal. Depois à tarde, aí depois com o Leandrinho à tarde, que estava na rádio. A Fabiana Miranda. Enfim, aí tinham mais comunicadores. Eu fazia parte do esporte, meio que mantendo lá o departamento do esporte na rádio. Que é a sua paixão, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu vou buscar as meninas às 3h30, 4 horas, sei lá, que eu entro, que tá falando de rádio lá, que saco. Porque eu gosto de ouvindo você. Que faz companhia, entendeu? Senta no caçado sozinho, eu vou botar um lombate pra falar, que é como se estivesse conversando com alguém conhecido. Aí você não sente tão sozinho. Ah, mas quando é rádio, eu fico... Quando é futebol, porque sabe que futebol só na Copa do Mundo, com a mulher, né? Só na Copa do Mundo. Eu entendo. Mas é bom assim, mas às vezes eu deixo só pra ter aquela voz, assim, aquela voz companheira, assim, sabe? Sim. Porque é muito bom. É muito do rádio isso, né? É muito do rádio. Porque as outras são só... As americanas são música, né? E também aquela falação besta. Então, tendo, assim, a voz de uma pessoa que você conhece, é muito maneiro. É muito bom. Eu adoro. Eu vou botar um lombarde aqui pra ajudar a passar o tempo. Então você vê que esse projeto é antigo do esporte lá na rádio, né? Aí o que aconteceu, Alex? Tava difícil, porque eu ficava fora de casa segunda, quinta. Nossa, minha mulher falou, eu não vou. Não, aí eu ia mudar para Miami. Já tava aprontando tudo para mudar. Nessa, meu filho já tava para voltar pro Brasil. E os meninos, os outros dois, eles se adaptaram rápido? Se adaptaram rápido. Eles chegaram aqui já adolescentes ou pré-adolescentes? A Júlia era bem pré-adolescente, né? O Daniel quase adolescente, o Gabriel também, mas se adaptaram muito facilmente. E para eles, tudo é mais fácil, né? 6 meses já tá falando inglês. Exato, já tá falando, estudaram. A Júlia fez middle school aqui também e tudo mais. Então foi muito mais fácil. Meu filho, atleta, ele jogava no Brasil, era goleiro. Ele pegou lá um time feminino, era preparador de goleiros e tal. Só que aí teve esse processo, porque eles estavam na nossa aba. Sim. Evidentemente tiveram que sair junto com a gente ou para Miami ou para vir para cá. Não foram para Miami. É verdade. Quando eu estava para ir para Miami, o pastor falou, vamos ampliar esse projeto aqui, você vem para Massachusetts e tal. Falei, rapaz... No frio. E o pastor Glauber é muito prático, né? Daquele jeito. Ô, Lombardi, já está um tempo aqui, você vem para cá, para a rádio, fazer o programa. Falei, pastor, é mesmo? Ó, tanto, é mesmo, é mesmo. Falei, com o maior prazer. E eu lá no estúdio, eu falei, mas e aí, como seria? Aí negociamos, enfim, muito rapidamente. Aí cheguei em casa e falei,
com a minha esposa, falei, olha, a rádio tá me dizendo isso, isso e isso. Ela olhou, ela falou, amor, o que você achar que deve fazer, a gente compra a ideia e vamos já projetar, enfim. Aí vamos orar, tal. E aí nessa, quanto tempo, pastor? Não, você vai ter um tempinho aí, irmão, pra você poder ajeitar 2 semanas. 2 semanas. É cara do pastor, né? Uma semana tá bom, irmão? 5 dias. Pastor, uma semana. Não dá nem pra empacotar a casa. Eu tenho casa, como é que eu vou fazer? Irmão, dá um jeito. Eu consegui negociar com ele uma semana a mais, Nossa, não sei como, era pra acontecer. Ele né? acha que tudo é assim, né? O pastor é muito prático, a É. vida dele foi pautada nisso, né? E baseada nisso. Eu também gosto de praticidade, mas não dava pra ser tão prático. Não tem como. Com 3 filhos não tem como. Não dava. Eu tinha que sair do estúdio, eu tive que cumprir com o período no estúdio, fui muito grato a eles. Nunca saí de um lugar mal, Alexia, por conta dessa conduta. Né? O pessoal pode falar, não foi um bom profissional de qualidade. O pessoal pode gostar ou não gostar. Sim. Mas da conduta, assim, graças a Deus, pelo que eu ouço e vejo o pessoal falando, Você não ouve foi nada tudo ruim, muito satisfatório. Né? Então, assim, era um lema que eu tinha e foi assim que começou lá na história de estar dentro do rádio lá desde a Flórida. E você e a sua esposa e os filhos todos não ficaram? Porque aqui, né, é ótimo, maravilhoso, assim, mas é frio, né? Eles não tiveram. Você vê que vocês são de São Paulo faz frio também, exato, né? não teve esse tabu Não em casa, teve, não. né? Não. Ai. É que assim, a gente já estava com uma vida lá em Orlando. É mais um recomeço, sendo traçada, né, por todo mundo. E minha filha, principalmente, já tinha as amiguinhas, escola, o colégio, meu filho também. Mas fomos. Eu vim para cá primeiro. Eu cheguei primeiro depois porque a gente tinha que entregar a casa. Falei, amor, eu negociei uma semana, 15 dias só, tá? E a gente já tá lá, se Deus quiser. E nesse período a Fabiana é muito boa, porque ela conversa com as crianças, eu também. Lá em casa é tudo muito feito à base de muito diálogo e muito aberto, né? Então, assim, eles não criaram nenhum tabu. E hoje, se você perguntar para eles, vamos voltar para a Flórida? Não, só para passear. Eu acho muito difícil também a pessoa que mora aqui para lá. Tirando a minha amiga, companheira, Luana, que é o sonho da vida dela. Aqui é mais cosmopolita, tem mais a ver com São Paulo. Você é do Rio de Janeiro, eu não sei, tem gente que se adapta. Eu adoro a Flórida. Mas para morar nessa questão de projetar a vida, eu não sairia mais daqui, não. Também de não, Massachusetts. acho difícil também. Acho difícil. Né? Mas, enfim. Mas tem gente que... Tem gente que gosta. Aí vieram pra cá. Eu não sei, quando eu tiver um saldo bancário parecido com o do Bill, o famoso Bill, aí eu talvez vá lá, compro uma casa na Flórida. O saldo bancário toda sexta-feira tem que ir pra pagar os 20 funcionários. O Bill, pra quem não sabe, é o marido Alex, né? Então, indiretamente eu quis dizer, o seu, Alex. Sei. Não, eu tô brincando, você é uma guerreiraça. Se Deus quiser, não, um dia, quem sabe. Do que já construiu e do que já tem na vida. Só pra cima, se Deus quiser, quem sabe. E assim, né, Alex, você tem muito desse perfil, eu vejo muito isso em você. Nós gostamos do trabalho e dos desafios diários do trabalho. Eu, na Flórida, não sentia isso. Apesar dessa correria toda, mas morar em Orlando, cara, eu ia todo fim de tarde no parque lá da Universal. Falei, pô, mas eu tô de férias há quanto tempo? Há um ano? Porque Orlando, isso me incomodava então, muito. Orlando não tem cultura, né? Orlando, qual é a cultura de Orlando? Desculpa aí quem ama a Flórida, mas é tem assim... gente que fica brava com isso. Pra mim também é mais limitada a cultura. Mas lá. não é, tipo assim, qual é a cultura? O que eles falam? Da nova atração da Disney, que vai abrir do Avatar do fulano. Pra mim, os caras, uma vez na vida, assim, de férias, tudo bem. Sim. Agora, pra ser a sua vida, eu acho muito difícil. Você vem de um país que é a cultura, né, por si só, é a França. E a gente também no Brasil, né? No Brasil nós temos demais. múltiplas culturas. Sim, nossa. E a cultura do gueto, a cultura do chique, do brega, do bom, do barato, do caro, de tudo. Da filosofia das famílias que chegaram no Brasil depois de um período de guerra, foi o caso da família Lombardi, da Itália. Então, Brasil, o que dizer do Brasil? Maravilhoso. E lá é tudo, e também, lá, mesmo assim, mesmo os brasileiros, no Rio, São Paulo, a mesma coisa, a gente vai a teatros, a museus, a cinema, a gente sabe de tudo ali, né? Agora, pra mim, na Flórida é muito assim. Eu penso como você. Não são todos, eu acredito que... Miami é diferente, eu fiquei um tempo lá, né? Todas as áreas são diferentes. Mas a questão cultural realmente se respira mais cultura para esse lado. Não é? É verdade. Pra cá, pra cima, né? Pra cima. Aí vocês chegaram aqui e se adaptaram rapidinho. E outra coisa, esse tabu do frio, lógico que incomoda. A gente não está no frio nesse momento, está lá de fora, né? Mas assim, os gigantes que se levantam por conta da neve, eu nunca tive isso não, nem minha família.
Eu achei que minha mulher, porque minha mulher, ela sente muito frio. Aham. Não, imagina, cara. Ela Viu? se adaptou fácil. Porque assim, A o gente frio é quando você se acostuma. expõe, né? Claro. É. Aqueles 5 segundos que você corre Exato, exatamente. da porta exatamente. de casa até o carro, né? Assim, que são Então, 5... assim, o frio é relativo, dependendo do lugar, Uhum. para uma questão de adaptação. Mas ele é severo quando você tem que todo dia tirar neve e tal. Isso não é fácil, ô Alex. Para quem trabalha na construção, Mas, cara, isso tudo faz mais... parte do bojo, faz parte da situação que você escolhe e tal. O pessoal desiste muito fácil por questões naturais, eu acho, de algumas coisas. E Não seria a agora? neve que ia me impedir. Olha quanta gente. Olha só quantos brasileiros. Eu admiro tanto esses brasileiros que chegam aqui pelos mais variados motivos. Enfim, isso não importa aqui para nós agora. Chegou por aqui ou por lá, não importa. Mas esses que vieram para triunfar. Olha o que esses caras construíram na vida. Verdade. São dignos de aplausos. É verdade. Com cultura, sem cultura, com cultura razoável, sem cultura, ou então com uma cultura razoável por onde vem. Não importa, mas a principal das culturas é da hombridade de ser um brasileiro batalhador, de viver fora do seu país. Isso eu admiro demais aqui. Que não é fácil, né? E tem muita gente na Flórida assim também. Tem. Eu gosto muito porque a audiência da rádio ela é ampla dentro da comunidade. Mas a que eu mais se identifico, eu falava isso pro garoto, quando o garoto veio pra rádio. Cara, porque eu cresci assim, falar pra povo, e povão, Alexia, não quer dizer, aquele cara, ele tem 80 milhões de dólares na conta, e esse que chegou do Brasil tem 80 dólares. Tem cara de 80 milhões de dólares que é povão. Acredite nisso, são coisas distintas, tá? O que construiu, mas é povão ainda. E falar para povo é maravilhoso. Povão, aquele da linguagem fácil, que entende você, que mesmo não concordando, ele vai, debate contigo e tal. Ele não monta para cima de você ou de repente não faz da comunicação uma distorção. E eu acho muito bacana falar para o povo na rádio, cara, todo dia. O povão da nossa rádio, eu não estou falando de questão financeira. Não, entendi, você me entende bem, né? Uhum. É porque tem gente que mistura isso. Eu respeito, mas não concordo, não. E é muito bom falar pro povo, esse povo daqui. Olha o que esses caras conseguiram na vida. Se tivessem, às vezes, no Brasil, por várias questões, não conseguiriam. Com certeza não teria as mesmas chances. Exatamente. Porque aqui não interessa se você sabe escrever muito bem, falar muito bem. Se você botar a mão na massa, né? Porque isso que a gente não tem no Brasil. Isso a gente não tem no Brasil. Não tem muito ruim, Alexia, quando o pessoal pega essa questão de você espalhar as culturas aqui, e aí o cara esconde alguma coisa do que fez no Brasil, seja errado e tal, porque aqui todo mundo é tudo e às vezes pode ser que todo mundo não seja absolutamente nada. Quando o trânsito é livre e a pessoa é verdadeira e tudo mais, aí eu acho lindo. É que eu tô falando por vários casos, a gente trabalha com notícia na rádio, né? Sim. De pessoas que vieram para cá e enganaram diante do passado e usaram essa questão de se fizeram passar por muita coisa e de repente não era. Você viu aquele deputado? Era deputado? O Jorge Santos. O Santos, cara. Ele, o brasileiro, o cara de... Exatamente. E a gente fica com vergonha porque a gente é brasileiro também. Isso aqui é chato, né? Você viu o que aquele brasileiro fez? Parece até que a gente está envolvido. Eu não fico muito com esse sentimento assim de vergonha. Eu vou te explicar por quê. Porque vergonha alheia não representa a gente. Representa. Não representa. E a maioria não representa a maioria, não. Você pega esses caras que são desbravadores aí, que hoje conseguiram alguma coisa na vida, os caras são simples, não ludibriam pessoas, não tem essa mania de passar gente para trás. Agora tem uns caras que são assim, com grana, sem grana no Brasil e na América, e infelizmente é muito peculiar isso, sabe? Enfim, mas tem, né? E aqui esse negócio se mistura mais. Exatamente. Porque aí é onde você... a gente, tipo, vamos dizer, aí se a família do meu marido americana, você viu o que aquele brasileiro fez? Parece até que é minha família, assim, ainda é meu primo, alguma coisa, o cara só mentiu que ele foi na Harvard, que ele estudou não sei aonde, trabalhou no Wells Fargo, não sei aonde, não fez nada. Gente, como é que isso passa? É uma doença, né? Já fica comprovado uma mitomania e etc. É mentiroso compulsivo. É um mitomaníaco, né? É isso, esse é o nome. Exato. E aí, com várias outras questões de formação de caráter, enfim. É uma loucura. Uma loucura. Mas tem muito maluco assim também, hispano, americano. Americano Meu também, Deus, né? Tem. É porque quando não é daqui, a pessoa sempre dá aquele, né? Sempre verdade. fala. E me escuta, e me fala, agora vamos sair do rádio. E o futebol? O futebol. E como é que aconteceu isso? Porque você vivia na rádio, no SBT, com seu pai e tal, e aí futebol? Mas num dia composto por 24 horas,
Futebol eu sempre gostei de jogar, desde o Aramaçã, da escola, educação física. Então eu tinha um tio, Álvaro, falecido, mais velho da família da minha mãe, trabalhava com meu pai. Primeiro, pelo meu pai, narrando jogos, gostando de ouvir rádio esportivo e tal. E crescendo na periferia, jogando bola na rua, cara, no campo de várzea. Lá no Jardim do Estádio, onde eu cresci. Meu pai sempre foi muito simples, mesmo quando ele ficou bem na vida, ele não saiu lá da comunidade. E assim, a bola faz parte do sangue desde o princípio, assim como o rádio. Quando eu não estava na rádio, eu estava jogando bola. Você é um daqueles que sonhava em ser jogador de futebol, Sim, como todos os meninos brasileiros? Eu joguei no Santo André. Você jogou? Aí quando meu pai foi... Não, joguei na base, né? Na base? Ai, tem que até legal. uma foto, vou te mandar. Se você quiser ilustrar Claro, depois aí. claro. Só que eu era um zagueiro, eu sou muito realista, eu era um zagueiro ruim, grosso, só que eu chutava forte e dava porrada, chegava junto. Tá. Então tinha uma treinadora, a Ana, falava, vem cá. Ela me explorava no que eu podia fazer de melhor ali. E eu estudava no São José, de frente para o campo é que o Santo André treinava. Então, assim, o futebol sempre teve lá, no meu coração. Meu tio Álvaro era presidente de um time de várzea. Me levava, ô Tico, vamos para lá. O time me chamava de Tico. E aquela fogueteira, e os caras entrando em campo, beirada de campo, gramado, alambrado. E meu pai ia fazer um jogo ou outro, me levava, me carregava. Falei, pô, aí fui treinar no Santo André. Joguei, a gente foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Aí depois, o meu pai foi escolhido pelos jogadores do Corinthians à época para fazer a reinauguração da Fazendinha, do estádio do Corinthians. Eu já jogava no Santo André. Mas era assim, eu tinha 13 anos, 14, sei lá. Você já jogava com 13, 14, que legal. Na base, juvenil. Aí a Marlene Matheus, esposa do Vicente Matheus, lembra do Vicente Matheus? O presidente icônico do Corinthians? Sim. Quero agradecer a Antártica por mandar essas bramas aqui para nós. Ele era demais. E aí, a Marlene Matheus, né, conversando lá com meu pai foi o locutor, escolhido pelos jogadores, e olha que meu pai era palmeirense. Meu pai foi enterrado com a bandeira do Palmeiras. Você também, né? Ô Alex, eu assim, o Conca já falou isso pra você aqui. Eu sou narrador esportivo. O meu time é o Jornalismo Futebol Clube. Mas me falaram a minha que você era palmeirense. Te falaram? Falaram. Já me o passarinho falaram. Me contou. Já me falaram, assim, pra mim mesmo, pessoalmente, você é flamenguista. Já me falaram isso também, que eu sou atleticano, cruzeirense. Eu sou do jornalismo. Você não pode, então vocês não podem ter time. Não é que a gente não pode, a gente Lá pode, dentro sim. Vocês têm, né? Sim, claro que sim. Mas o nosso comprometimento com a profissão é tão grande, porque se você narra gols, que é o ápice da nossa carreira, com um tom dizendo que torce para um outro time, o cara vai encontrar defeito ali. É do ser humano isso. Porque... e vai associar, mesmo que exatamente, não seja. Pra que isso? O meu mais velho é vascaíno doente, assim, então, doente, se rasgar inteiro. Narrei 3 gols no Vasco agora. E ele fala que, eu não sei quem é, Galvão? Não sei lá, um desses Galvão aí. Flamenguista. Então, que quando o Vasco faz gol, ele não fala, ele não dá aquele gol então, igual tá ele faz. Ele não dá, e o pior que dá é que quando você fica sabendo... exatamente, esse é o problema. Aliás, vou mandar os 3 gols que eu narrei do Vasco, o único jogo que eu fiz esse ano é contra o Inter Miami, pra você encaminhar pro seu filho, tá? Ele vai adorar. Super Vascão, gigante da colina. Então, assim... Então fica essa impressão, por isso vocês não podem fazer, porque ele fala, olha, você viu como quando foi o gol do Vasco, ele falou... mas quando foi do Flamengo... Faz parte do script lá do profissional que se dedica ao futebol como narrador esportivo. Não tem jeito. Tem gente que fala e tal, respeito, mas não acho que seja conveniente isso. Né? É verdade, enfim, não pode, né? Aí, olha só. Daí você foi... Futebol, aí eu fui. Aí eu criando aquela casca mesmo da beira do campo e tal. Jogando no Aramaçã, onde eu fiz lá a minha infância toda, praticando outros esportes. Só que com essa questão de rádio, sempre em paralelo, né? E minha vida foi pautada nisso. Só que, quando eu jogava, juvenil e tal, eu falei, não, depois eu me encaminhei exatamente para o rádio, que eu falei, não vou dar, eu não vou virar jogador. Né? Não dá para ser. E aí tal, beleza. Só que o futebol sempre, na minha vida, aí eu comecei a me aprimorar, acompanhava os campeonatos e todos. Falei, quando eu defini pela minha formação no jornalismo, eu vou para o lado esportivo. Meu pai, eu criando amizade com o pessoal, trabalhando dentro da rádio, no departamento, até que a Rádio ABC me deu a chance de ser um comentarista. Eu nunca fui muito repórter, sempre fui comentarista, fiz reportagens para o canal também, né, de cidade. Ali eu fui... Repórter que você diz que está na rua, né, fazendo... E no campo também, que é o que o Conrado não falou aqui. O Conrado era um repórter mesmo, aquele que ficava atrás da meta. Meta é o gol. Eu ficava na cabine, lá em cima. Mas como foi essa fusão da questão de jogar bola e tal?
Eu fui pro Corinthians, aí joguei no Corinthians um tempinho. Eu me lembro que o Chico da Vera do Chico, os nossos vizinhos, ele me levava lá do ABC para treinar no terrão do Corinthians. Eu fiquei durante um tempo, joguei até com o Cris, aquele zagueiro Nossa, do que Cruzeiro bacana. depois. Só que aí a vida falou: pera, você tem que tomar um caminho aqui, é esse. Tá como jogador, é melhor você entrar dentro da comunicação. Como jogador, você é um ótimo radialista. Fazendo isso que você ama do futebol no rádio, beleza. E aí, Alexia, no meio desse caminho, eu montei um time de futebol society. Aí eu já estava no meio desse ambiente de futebol lá. Os caras, não, você tem que ser o treinador do meu time aqui e tal. Eu fiz um curso de treinador. Você fez? Da Federação Porque Paulista. eu vi uma notícia sua no Google falando era treinador... Profissional. Treinador... Não, como é que é? Palestra? Não, que você era duro, um treinador... linha dura. Linha dura, isso aí. Tinha uma foto sua lá, serião lá. Aí Treinador depois, linha aí dura. depois eu fui pro... Isso eu já Isso estava era já mesmo? dentro, totalmente dentro da minha profissão. Aham. No rádio, na televisão, como jornalista esportivo já, mas eu sempre fui técnico amador, de futebol amador. E eu ganhei muito título. Sério? Foram vários títulos, vários. Graças a Deus. Com muita gente boa trabalhando e profissional. Eu gostava muito do Filipão. Eu cheguei um tempo a frequentar o ambiente do Palmeiras por conta do Sebastião Lapola, que era diretor do Santo André, muito amigo do meu pai, então ele me proporcionou esses estágios dentro do Palmeiras. Ai, que legal. Com o Filipão, eu amava o jeito do Filipão trabalhar, via muito disso que o Filipão fazia naquilo que eu queria como minha formação, e levei para Várzea, concentrava jogador, linha dura, porque Você assim... gostava de ser treinador? E deu certo, cara, ganhei muito título, Ai, eu acabei que indo pro legal. profissional por causa disso. Sério? Pro futebol profissional, então vou ver na pesquisa lá, né? Eu me perdi com as músicas do Silvio Santos. E aí fui Desculpa. técnico profissional. Aí eu já estava conciliando o rádio, no aspecto profissional, Nossa. com o futebol profissional. E aí não deu. Aí trabalhei Não, aí com o tem que Sidão, escolher. que era deputado, inclusive. Tem time de futebol profissional, grande Sidão, a quem eu desejo toda a sorte do mundo, um cara abençoado na minha vida. O Sidão tinha um time de sindicato, a gente ganhou muito lá nos sindicatos metalúrgicos, campeonatos dos mais diversos, Copa Kaiser, que era muito famosa em São Que Paulo. legal. Eu cheguei a disputar, eu nunca ganhei a Copa Kaiser em si, mas foi a Copa dos Campeões da Kaiser. Fizeram na época lá um modelo só dos campeões. E a gente foi campeão pelo Ajax da Vila Rica. Grande Ajax, eu tenho uma grande paixão, Vila Formosa. Você tem Então, saudade? tudo isso aí fez Você parte. podia formar um time que não dá Então, tempo, quando eu né? cheguei Não em dá Orlando, tempo, né? quando eu cheguei em Orlando, a gente teve o time da hora. Sério? O projeto do Sidão. Ai, que legal. Foi um projeto que eu tive com o Sidão. A gente jogava no campeonato Central Flórida. Foi um campeonato que a gente disputou, aos domingos. Ah, que Falei, rapaz, mas será que bacana. tudo de novo da minha vida no Brasil aqui? É. Porque foi tão despretensioso. Eu tenho fotos, vou te mandar. A gente treinava em Kissimmee Aham. e jogava o campeonato aos domingos. Ó. Os meus filhos, inclusive, jogaram comigo, Aham. cara. Eu fui treinador Ai, dos que meus legal, filhos aqui que nos legal. Estados Unidos. Só que era um projeto amador que ia se tornar profissional. Aí aconteceu tudo aquilo que eu já contei pra você. Aí Então não deu pra tempo. seguir de Aí novo com teve que isso. largar, né? É. E aqui você nunca Não, aí não dá tem- tempo. não dá Aqui eu tempo trabalho aqui. aqui, graças a Deus, a Teu rádio me trabalho deu. é ótimo. É. Aqui, finalmente. Aqui, finalmente. Não, a gente não tem tempo para fazer isso aqui, né? A gente tem a Copa Nossa Rádio, que, poxa, Que é um já é legal, pouquinho, já né? mata a saudade, mas assim. E eu tive a oportunidade aqui, que foi o Encontro das Águas, como eu estava te falando, que aí eu digo para você, até num tom emocional mais elevado, que eu nunca imaginei que aqui eu fosse me tornar um narrador. Narrador. Sério. O meu pai quis ser narrador, eu sempre fui do jornalismo esportivo, trabalhei com ótimos narradores, eu tenho uma amizade profunda com o Fausto Favari e o Nilson César, que inclusive participei do programa deles, o De Pai para Filho, são hoje locutores da Jovem Pan. Eu sou grato a Michel Bergamini, que foi o cara que me conduziu no jornalismo, me ensinou tudo no jornalismo. Michel, sabe que eu te amo. Sou muito grato. A Rádio ABC que me deu essa oportunidade, e aí foi indo. Osmar Garrafa, um grande nome do jornalismo esportivo. Lá eu trabalhei com gigantes como Rafael Prates, Ivan Drago, Vanderlei Ribeiro, os caras que eu ouvia na Rádio Globo, eu tive o prazer de trabalhar. O problema de falar nome é que você acaba esquecendo. Não, é. Trabalhei, Aí não falou meu conheci nome, um né? tal de Conrado Juliette no projeto ESPN, Rádio Capital, e hoje é meu irmão, é meu irmãozão, que você sabe que é um dos caras que assim, eu tenho... Olha, é difícil falar porque... Vocês se conheceram No lá. Brasil, se trabalhamos juntos lá e lembro. tal. É aqui que a gente aprimorou mesmo tudo isso, né? Aham. Eu e o Conca, assim, é um caso... Ele ainda faz as A rádio, narrações com sim, vocês, sem né? dúvida. Ele só não Nós tá temos naquela uma parceria diária, que vai além né? disso, sabe, Sei, Alexa? sei. Começou dentro do meio profissional, que, cara, é incrível, né? E É. assim, é mais um irmão que eu tenho. Eu sou um cara filho único não é vários irmãos, mas assim, eu tenho uns 5 irmãos, assim, pontualmente na minha vida que
sem comentários. E dentro da profissão. Então aí, Alex, aqui o pastor Glauber me deu essa oportunidade, que foi uma coisa meio assim, eu falei, pastor, mas de repente eu me vi, eu falei, cara, narrador aqui. E foi, Revolution. Strikers eu comentei, eu não narrei. Só que eu já tinha feito narração no Paraguai, num projeto, a gente foi fazer um jogo de Libertadores. O locutor não pôde fazer um jogo. Lá no Brasil, o Edson Costa, o pessoal do Net Cidade falava, cara, você é comentarista bom, mas você tem que ser narrador da sua voz. O Edson Costa, beijão, Edson. Tá, então totalmente amador, comentarista e narrador. Fala, a diferença, assim. É porque... Gritante. Comentarista é o quê? Que comenta durante o intervalo? Que analisa o jogo. Analisa, o time tá jogando mal, tá jogando bem, tem que partir para esse caminho. Depois o narrador, ele transmite o fato, o jogo por si só, a bola rolando. Você fica pegou e vai para a direita, recolhe, vai para a esquerda, joga, domina, tal. E narrador de rádio. 90 minutos, sem parar. Sem parar. Só muito difícil narrar no rádio, pela velocidade, a complexidade. Mas, cara, eu falei, eu absorvi tudo desses caras, vou tentar fazer o meu modelo aqui. E você gosta? Você gosta, ama? Gostar é pouco, eu amo. Porque deve ser exaustivo. Você bebe água durante, assim? Ou não? Não dá? Bebo água. Porque é muita falação. Alex, e sem contar de um programa que você já vem logo pela manhã, debate e tal, e fazer jogo à noite. Só que, posso falar? Você adora? Deixa arder, que o negócio Sério? Se eu pudesse, eu narrava um jogo de futebol por dia e não ia me cansar. Não. Ai, que delícia. É apaixonante. Não dá pra explicar, amor. Dá pra explicar. Como explicar? E você pode perguntar pro Conca, acho que ele falou aqui, porque eu me lembro. O Conca nunca foi narrador lá, e se tornou narrador também. Como explicar você se tornar o narrador e ser um abnegado daquilo? Não tem explicação. Isso aí é uma consequência de vida que é um prazer. Esse era o sonho realizado, né? Demais. E a cada jogo que eu vou fazer, eu não sou muito bom de registro, de fazer registro, preciso melhorar nisso. Mas assim, cada gol que se narra, cada partida que você faz. Foi lá no Paraguai que houve um despertar para isso. Num jogo da Libertadores, Santo André e Cerro Porteño. Depois eu fiz algumas narrações pontuais, mas sempre como comentarista, que eu amava. Hoje eu não consigo mais me ver comentando. Não, você a tem minha que mulher ser fala pra narrador. mim, eu nunca imaginei você saindo da análise, do comentário que ela... Eu falei, mas você, amor, você é meu amor. Você é tudo pra mim, eu sei que você entende. Não, mas ela é técnica também, viu? Ela falou, cara, você virou narrador e você é narrador. Que legal, falei, que legal. Sabia disso. E agora é o Evolution, todo final de semana praticamente. E toda vez que eu tô cansado, eu me lembro do meu pai, que sempre teve essa vontade e era um sujeito incansável. Eu falo, não, vou superar isso aqui. Você realizou o sonho dele. E a gratidão pelo fato de que a nossa rádio proporcionou tudo isso, cara. É verdade, é verdade. O que dizer sobre isso? E agora, e os planos, assim, pro futuro? Não, semana que vem já tô narrando, graças a Deus. Planos pro futuro, semana que vem já estarei narrando. Já tenho o jogo pra narrar. Semana que vem já volta o Evolution a jogar aqui? Volta a temporada. No frio? Volta. Meu Deus e a Alexia gosta, eu hein? Vou, Ela, viu? Sempre ganha nos tickets lá na nossa rádio. É bom demais, né? A gente grita. É demais. Nossa, é muito. Demais. Quando tem gol, ele solta aquelas armas, isso, lá, aqueles negócios lá. O canhão revolucionário. Muito eu até adaptei na minha narração para explodir o canhão revolucionário. Pum! Muito legal. Maravilhoso. É muito legal. Você, Lombardi e família, vão se aposentar aqui ou você é daquele time que está construindo a vida lá no Brasil e quando você ficar na idade Não estou conseguindo ainda construir minha vida lá, porque assim, a minha vida é muito intensa aqui. Mas você tem essa ideia de Você sabe que a gente conversa, eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre isso, porque olha só, o meu filho mais velho já está com a vida encaminhada. O do meio está partindo para isso, graças a Deus, tomou um rumo na vida. Ele faz o quê, o do meio? Ele trabalha com construção. Ah, você falou que ele trabalha com construção. E ele já está naquela pegada de daqui a pouco montar o negócio dele com o cara com quem ele trabalha, né? Com o apelido é Lagarto, o cara é gente boa pra caramba. E ele é batalhador. Todo mundo lá em casa, graças a Deus, tem esse perfil de trabalhar, porque acho que viram muito cedo. Eu e minha esposa também, nossa, trabalhadora no último. Meu pai sempre foi assim. Meu filho já com o escritório dele, Lombardi, advocacia, lá no ABC. A Júlia, cara, a Júlia, não sei... Assim, a Júlia é sem fronteiras. O mundo, ele se abre pra Júlia de uma tal maneira. Essa menina, ela voa, Alexia. Ela tá trabalhando, né? Ela trabalha hoje no dealer, que é o Eduardo Zorobari. Ela trabalha lá? Trabalha com a Andréia, elas estão lá no escritório. Maravilhosa. A Júlia já foi pra Califórnia, ela tem um ministério lá da igreja que ela leva muito a sério. Como ama servir a Deus essa menina. Que legal. Nossa, e a Júlia tem o noivo, que é o Elliot.
O menino é bacana, ele é inglês. Você conheceu ele, ou não? Não, eu vi, O meu mas eu vejo genro? nos É stories um barato, dela. menino de Deus e tal. Daqui a pouco a Júlia tá casando. Acho que ela vai Verdade. casar primeiro que os irmãos, inclusive. Ela é mais nova? Ele é mais novo. Mas os dois, assim, se Ah, que encaixam de uma tal legal. maneira. Eles conheceram no Circle Riders, que é um projeto cristão, menino de Deus, e tá vindo pra cá, vai ficar um ano aqui. Ah, que legal. Eles estão fazendo aquele caminho, né? Eu falo pra minha esposa, amor, vamos ficar nós. E assim, aqui ou lá, a gente já tem uns projetos, tá? Mas Aham. assim, hoje não dá pra eu começar a minha vida lá no Brasil, até porque eu tô em meio a muita Ah, coisa não, que isso, aqui eu não tô dá nem falando pra- daqui a uns 20 e tantos Ah, anos da sim, aposentadoria. Talvez, eu não sei. Eu não Tipo, sei te porque dizer. tem gente que fala, ah, não, eu vou me aposentar lá naquela cidadezinha de praia ali, Não, ficar por ali. mim e pela minha mulher hoje, assim, pela minha esposa, a gente não consegue enxergar nossa vida no Brasil de volta, Uhum. né? E nós somos um, de fato. Se ela quiser ir, eu vou. Se de repente a gente observar que é para ficar aqui, nós vamos ficar. Nós vamos para onde Deus achar que é o melhor para a gente. Nós vamos buscar em Deus isso. E eu não sei te dizer hoje. Eu sei que eu planto diariamente assim o que é melhor diante da visão que nós temos da palavra, criando a nossa família e buscando um conhecimento para isso. Mas te dizer que eu vou terminar no Brasil, eu não sei, cara. A minha filha disse que nós vamos terminar na Itália, lá para as nossas origens, do Américo Lombardi, que Sério? saiu da Calábria, San Ah, Marco que legal. Regentano, província de Cosenza, tudo de buona gente. Mas eu não sei, já pensou na vida na Itália? Aí eu vou ligar pro Totalmente Fábio, Fábio, vamos diferente. fazer um churrasco, não tem aqui, é massa, cara. Pô, não dá, vai ter que fazer uma massa na varanda. Eu não sei, mas eu assim, não sei, Alex, tomara que seja legal. E Só eu Deus procuro em sabe. Deus. Só Deus para que sabe, seja então, assim, literalmente, né? eu procuro esse caminho em Deus. E tomara que seja legal onde for, eu não sei se vai ser aqui. Eu não consigo mais, cara, viver em outro lugar, a não ser aqui, você acredita? Eu Minha esposa também eu tá assim. acredito, eu acredito. Você sabe, dá né? tempo de eu fazer duas perguntas, senhor? Quanto Dá? tempo nós já estamos aqui batendo Não, papo? porque o Fábio fez um... hora e 10, já isso só aqui eu falei significa até o quê? agora, Que tô né? falando demais? É. Não. Não tá, não? Não? Ah, então tá bom. Então tá O bom, não, papo tá porque... fluindo bem, Fábio? Não, é porque... Pior que eu não contei um terço da minha vida aqui. Nossa Senhora, essa vida que começou há 6 anos no colo do Silvio Santos, acho que precisa de mais ou menos uma semana para contar. Não precisaria, mas... Não, a Giovana tinha uma pergunta. Não, tinha uma pergunta não. Ela falou que tem uma história de que você Minha amiga, minha comadre. botou as crianças carentes tudo na piscina do... A Giovana demais, né? Minha esposa contou pra ela que nós somos todos amigos e grato a Deus por essa amizade com eles, vocês que a gente passaram o adora. Natal junto e eu fiquei morrendo de inveja que eu fiquei de Giovana Covid lá em Giovana e o casa. Fábio, eu vou dizer pra vocês que nós somos da mesma família já. Ah, que legal. Foi uma coisa assim tão, né, que a gente encaixou de uma forma tão... Que legal, cara, que legal. E tem muita gente assim no nosso convívio, tá? Às vezes mais com uns e menos com outros, mas o carinho, né? Assim eu falo. Olha, o Alex, você quer que eu conte essa? Elas só vão pedindo. Eu morava num condomínio lá em Santo André, muito chique, muito bonito e tal, mas eu levei a minha vida raiz para lá. E assim, o condomínio não permitia que pessoas de fora pudessem ir na piscina e tal, lá do condomínio. Aí nós ganhamos um título lá no futebol amador. E aí tem várias comemorações, né, quando você acaba sendo campeão. E uma delas, acho que foi o Guaraciaba campeão, municipal em Santo André, fazia anos que não ganhava, a gente foi lá. Com a diretoria, alguns jogadores, fizemos a festa lá na periferia, na quebrada, na favela, toda a galera, essa foi lá, para todo mundo. Eu falei, agora vamos pegar com os jogadores e a diretoria, nós precisamos fazer a nossa festa eles aqui. Era esse pessoal novinho? Qual era a idade dos jogadores? Ou eram adultos? Não, jogadores adultos já, é a categoria principal. Tá. E muitos tinham filhos, né? E a diretoria lá, a comissão técnica, e os caras, simples pra caramba. E aquela molecada, eu fiz lá no prédio, no salão do prédio. Aí tem a piscina, aqueles meninos lá, cara, os meninos nunca tinham visto aquilo lá na vida. O tio Lombardi, tal. Hoje eu brinco com eles, que tá tudo grande já, viu? Aí eu falei, cara, eu não vou deixar esses moleques passando vontade de querer ir na piscina? Não pode. Falei, qual que é o ônus disso aqui, se eu liberar esse portão pra esses moleques entrar na piscina? Vou pagar a multa? Pô, não é legal isso, né? Mas assim, cara, eu vi os olhinhos brilhando, eu falei, vão lá. Abri o portão, falei, depois eu assumo a bronca. Converso, peço desculpa pro seu Galante, que era o síndico. Os moleques, cara, abri a piscina, eu falei, deixa, pelo amor de Deus, só vamos ficar de olho ali com a molecada. Pá, lotou a piscina, cara. E o couro comeu cachorro, tipo o Zeca Pagodinho. Ai, meu Deus. Bicho, eu fiquei feliz da vida. Os caras, você é maluco? Deixa, minha mulher, o que você tá fazendo? Eu falei, amor, não briga comigo depois. Não deu outra. Durante a semana, o seu Galante não vai.
O que aconteceu aí, meu filho? Eu falei, seu Galante, foi o seguinte, assim, assado. Começou a surgir reclamação. Mas nessa os moleques se divertiram, nunca mais esqueceram disso aí. Que legal. Opa, eu bati no microfone aqui. Foi bem legal e valeu. Você levou multa? Levei. Levou uma multa Levei, feia? paguei a multa. Mas valeu, né? Mas valeu porque os caras ficaram felizes e ali foi um momento, um ambiente muito legal, cara. Até hoje a gente lembra disso. Imagina a cara dos moradores, Pô, né? pelo amor de Deus. Eu pedi desculpa pra todo mundo. Tem vergonha não? Falar desculpa, a rapaziada tava ali num clima de emoção. Eu achei legal, pô. Abrir pra eles ali, porque os caras estavam molecada. Você vai cercear um menino ali e tal. Criança vendo piscina, Criança, né? eu falei, cara, não é pra mim isso aqui, não. Desfrute aí, depois o tio tenta segurar as broncas aí. Foi isso, cara. Foi um evento. Caramba, ficou na história. Alexia, os meus filhos lembram até hoje. Sério? Mas eu fiquei feliz porque, assim, os meus filhos levaram esse momento. Eu não sou aquele cara que fico pautando o que eu vou fazer, não. Eu sou espontâneo. Sim. E eles ali eles observaram, eles falam, pô, pai, a simplicidade ali foi valorizada. Mas eles são muito simples, eles me parecem pessoas bem simples, bem, né? São bem resolvidos. E essas coisas é que formam uma pessoa simples. Não é falar que é simples. A vida é vivida e não é falada. Eu digo isso aí. O pastor gosta dessa minha frase. A vida é vivida e não é falada, que eu aprendi com Flávio Borelli, que foi um dos professores que eu tive, um paizão. Borelli, um beijo, te amo. O Borelli dizia, a vida é vivida e não é falada. E isso é vida vivida. É verdade. Legal. É verdade. Foi mesmo. Abri a porta da piscina lá, a galera entrou com força. Ei! Piscinão de Ramos lá no ABC. Imagino, cara. Foi muito legal aquilo, cara. Foi muito legal. Hoje eu vejo os filhos de alguns dos amigos, o Jean, o Albino, os caras lembram até hoje. Sério? Um momento de diversão, a gente teve vários desse aí. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Cadê a Luana que falou que tava cheia de perguntas? Eu não tô vendo ela aqui, não quer vir pra cá. Ô, Luana. Deixa eu chamar ela. Ô, minha amiga, cadê a Luana? Ela não vai vir, Alex. Ela não vai vir. Ela falou pra mim na rádio, tem um monte de pergunta. Era essa a pauta ou não? Essa aqui são as minhas. Sim. Tá certo. Calma aí, que você vai de rosa hoje. Não tá conseguindo. Não tem que virar aqui, não. Aí, ó. Isso. Deu certo. E em nenhum momento apareceu essa de agora o Lombardi Júnior vai ficar no lugar. Não. Porque não era a mesma, né? Não era, já estava no esporte, assim, e nem houve essa possibilidade. Eu acho que não dá para nem o Lombardi Júnior ou quem quer que seja. Veja não ia só, ser a mesma coisa. Eu não estou levando para a linha do insubstituível, não é isso, não. Entendo. Mas foi tão peculiar com essa dupla Lombardi e Silva, quem que vai tomar esse lugar? Não tem. Foi um lugar que foi colocado ali, beleza, foi cumprido e acabou. Segue a vida de outra forma. Entendi. Ele seguiu de outra forma, né, o Silvio? Lembro que teve um dia que depois como é que de ele um ano que faz meu pai agora? morreu. Porque depois que eu vim para cá não tem Alex, mais eu também SBT. acompanho muito pouco, mas ele substituiu. As locuções comerciais são variadas, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Ele espalhou um pouco, ele meio que mudou esse formato, né? Ô, Lombardi e tal, que era uma dupla, tal, ele mudou isso aí. Não teve ninguém. Ele não tem mais aquele suporte, né? Não. E ele falou que nem tinha essa intenção. Você acha que se o teu pai não tivesse falecido, você teria vindo para cá, morar aqui? A minha mulher disse que não. Pois é. Não, né? A minha esposa acho que não, né? Falou outro dia pra mim. Será que a gente estaria aqui agora? Eu não sei, Alexia. Eu acho que não. Acho. Mas quando ele... bom, enfim, eu já falava mais ou menos em sair do país para a Europa, né? Tá. Quando ele era vivo, mas por uma questão de família e outras culturas e tal, né? Que eu já não estava mais sozinho. Mas eu não sei se eu viria, não. Talvez não. Talvez não, né? Talvez não. Vocês eram muito chegados, né? Muito. Olha que loucura. E assim, eu tenho minha mãe, que minha mãe estava aqui agora, isso foi que eu embora ia falar. agora. Que você tem... Sua mãe ficou sozinha? Então, ela tem... Não, mas ela mora com a minha prima. Ela morou com a minha sozinha. tia, que faleceu. Tá. Ela não mora sozinha. Mas assim, a minha mãe, ela já se encaixaria melhor no projeto. Só não tá aqui comigo porque ela não quer, ela é minha sogra. Elas gostam de vir aqui, ficam um tempo, vão embora. Elas são maravilhosas, cara, assim. Mas elas não querem morar aqui. A minha mãe agora fala em morar, mas eu não sei se ela conseguiria, não. Acho que ela ficaria, preciso ir lá, ver tua tia, a sua prima, família. Sabe, filho, preciso fazer isso, aquilo. Elas arrumam, né? Porque também aqui, elas têm a vidinha delas lá, né? Mas toda vez elas vêm pra cá e acabam falando, na próxima a gente fica. Mentira. Mas nunca ficam. Não, ela só na próxima. A minha mãe é ao contrário, minha mãe tá assim, na próxima eu vou. Não, assim, é? Minha mãe tá ao contrário, ela tá na próxima Obrigado, eu vou, porque ela não quer mais ficar de jeito nenhum. Né? É dificultoso a minha mãe. Mas é difícil também. Cara, a pessoa tem a vida dela ali dentro. Eu falo pra ela assim, é outra história. Eu não queria respeitar essa parte, não, mas eu não tenho. Não, mas você é outra história. Não queria que a mamãe fosse embora. Eu sou filha única, né? Então não significa.
Eu entendo também que eu sou filho único. Assim, tudo tá aqui para ela, né? Tem o meu filho lá. Que é verdade, tem mais um neto velho, lá. Mas assim, o meu filho tá no ritmo de vida que, assim, para minha mãe seria muito melhor estar aqui, porque ela tem um filho e os outros netos, né? E o meu filho vindo para cá seria mais fácil, né? Até porque eles não se veem mais todo dia como era antes. Então, assim, é mais complicado para ela ficar lá do que estar aqui. Mas eu acho que é uma chavinha que vai naturalmente ser alterada, mudada. Tomara que isso aconteça, né? É verdade. Você tem mais alguma pergunta? Não, que eu me lembro. Não, então tá. Alguma Essa pergunta? era muito boa. O Fábio deixou aquela sugestão da questão era a minha última pergunta que o senhor Fábio Amador deixou. E o Fábio Júnior, que agora eu chamo ele só de Fábio Júnior. Olha, pelo amor de Deus, tem aquela flor também, você lembra? A flor do Fábio? Sim, era do personagem dele. Como é que era o nome? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Chamar o Fábio Jorge Tadeu agora. Alexia, a pergunta que você tinha feito era a dica que... Olha, primeira coisa... A dica para o pessoal que quer que está começando, que quer entrar nessa área... Quem sou eu para dar dica para alguém? Mas se eu puder dizer a você que respeite o veículo rádio na sua formação, quando você se propor a fazer, é o primeiro passo. Não é rádio que tem câmera e tal. Cada veículo dentro da sua distribuição de fato, porque você vai ficar legal em todos. Porque hoje o pessoal fala, rádio não sei o quê. Você vai ver, rádio transmitido pelo Facebook, tem uma câmera, só tem um microfone lá. Ser radialista é você produzir conteúdos, trabalhar com edição, formação de quadros, uma vinheta que sobe, que desce, uma reunião de um programa, entender o seu ouvinte. O universo do radialista é muito maior do que você colocar um microfone e falar, eu tenho uma rádio, faço uma rádio dentro de casa, quando eu quero eu entro no ar e tal. Eu respeito tudo isso aí, e eu acho que essa questão da modernidade, que hoje vem com uma câmera, projeto de podcast é um bate-papo, é uma conversa, não é entrevista, né? Agora falar, eu tenho uma rádio podcast, rádio não sei o quê, não é assim. Não é assim. Veja, você precisa respeitar vários ambientes dentro de um ambiente profissional de rádio. Para você dizer, olha, eu quero ser um radialista, você precisa ouvir rádio, ter paixão por ouvir, procurar aprender o que é a formação de um radialista, que não tem nada a ver com jornalista. Uma coisa, você tem que respeitar todas as profissões para você ser bom em todas elas. Se você mistura tudo, daqui a pouco você está fazendo rádio, que é web, tem espaço para todo mundo. O rádio profissional, né? Mas sem estar praticando o rádio por si só, na formação. Porque não é rádio, né? Não tá no dial, não tem aquelas técnica, mesas, né? Todas. Mas tem muita gente que trabalha em rádio web que é muito bom radialista, porque faz isso com muita precisão. Os ambientes de rádio respeitados, sendo bem feitos, e são vários, o rádio esportivo, rádio não sei o quê, rádio... Para você começar, você tem que aprender muito da profissão radialista, ao invés de você falar, eu fazia rádio, o que você fazia? Abria o microfone lá e falava, respeitar um roteiro, uma pauta de rádio, um projeto, né? E às vezes até quem está no meio há muito tempo se perde, porque nós não somos infalíveis. Mas eu acho que o primeiro ponto é você procurar saber a história do rádio e falar, é isso que eu quero? Gostei, opa! Procure saber da história de rádio, ou o que faz um radialista dentro da produção diária. Não é só abrir microfone e falar. Tem muita coisa para fazer dentro de rádio. E você começando a entender, você vai seguir um caminho legal, não? De um princípio, entendendo. Eu fico muito incomodado por trabalhar em rádio desde cedo, quando você mistura o lado do rádio só para dizer que é uma rádio porque tem um microfone, e sendo que o que a pessoa está fazendo ali é uma live no Facebook e tal, e aí de repente o nome rádio está lá envolvido, não tem nada a ver com rádio aquilo. Tudo bem, legal, tem liberdade de expressão, mas isso não é rádio, gente. Não é rádio. Foi então, o que o Garotinho fez aquela confusão, lembra quando ele veio o primeiro podcast? E meus amigos, não é rádio, se capacitar, né? Todo mundo tem. Eu não tenho voz. Não, padrão de voz já faz tempo, desde a época do meu pai. Não se cobra mais isso dentro de uma rádio. Mas tem um treinamento para a voz? Para quê? Para você... Treinou a voz, essa voz assim... Não, para ficar grossa, não. Isso é dom. Não, mas essa voz... É o que parece que... Não, você tem que treinar sim. Até a Giovana, quando fala, ela fala... Ela impõe impostação de voz. Tem parece que treinar. Assim, do aeroporto, né? Atenção, Seaside Graphics. Fico, gente, quem é essa? Não, e você vê a Giovana fazendo o programa, conversando, a gente não fica, não é? Tem essa não é homem vinheta, né? O tempo todo.
Mas é claro que quando você chega, você tem uma impostação para fazer futebol, uma impostação para fazer uma matéria, o jornalismo, tudo você treina. Aí, tá vendo? A gente tem que Sim, treinar, então. sim, tem que treinar. Que nós com a voz. E treino contínuo. Taquara rachada que a gente fala. E treino contínuo, porque a sua voz é um músculo, ela vai passando por metáforas, etapas e tal. Cantar no chuveiro. Não, quem cantando chuveiro. Agora, o ruim é você escutar a sua própria voz, né? Menino, você não tem isso não, né? Não, passou. Mas no começo eu não gostava, não. Porque é muito estranho, agora eu não gosto mesmo, tá tudo certo. Não. Depois, é muito legal. mas depois, no começo você estranha. Você cria aquilo ali como uma câmera de eco, você fala, ih, cara, isso tá ruim demais, não é? Todo mundo acho que passa por isso. Cantores também passam por isso. De não gostar de se ouvir. Mas depois você passa por isso e tem que se ouvir. A gente tem que se ouvir para poder aprimorar um tom a mais. Às vezes a gente está falando num tom elevado para distribuir uma notícia, uma análise, ou dentro de um debate, ou no futebol, por exemplo. Às vezes você está com um tom, uma velocidade que você quer aumentar, você precisa aumentar. Aí vem a crítica, a autocrítica. Então você precisa enxergar isso aí, você precisa se ouvir. Porque a gente grita, né? Porque toda vez que a gente senta lá na mesa, quando eu vou falar, eu só vejo o pastor assim, diminuindo o microfone. Volume? Eu abro a boca, ele... Não, eu já corei você, o tom de voz... Não, eu diminui ali às vezes. Quando, mas vocês falam legal. Um tom legal. Tá bom. Então, porque quando a gente veio a possibilidade de conhecer o Lombardi Júnior, né? O Lombardi Júnior. Sério mesmo, é? A gente, claro que todo mundo fala assim, nossa, eu vou saber se esse filho do Lombardi aí é igual o Lombardi, eu quero saber. Quando eu cheguei em casa, inclusive, eu falei assim, mamãe, eu conheci o Lombardi. Ela, Lombardi? Eu falei, o filho do Lombardi. Eu falei, mãe, a voz parece muito. Eu falei com ela, mamãe, a voz Mas ele tinha então, uma brincadeira diferente. Pô, eu conheço o Lombardi do Silvio, que eu escutei bastante ontem. Ele tinha essa do Brad Pitt era uma além icônica. daquele, ele era o Brad Pitt da voz. Falava. E ele falava assim, né? Sei lá, era negócio de aspirina, era propaganda de... Apracuro, Silvio. Locução comercial no palco. Isso aí foi inovador na época deles. É muito legal. Vou te contar uma coisa, não sei se minha esposa não vai ficar brava. Minha esposa fala pra mim assim, ó, com todo o respeito, que ela amava o meu pai como o pai dela. Até porque nos criou também, né? Além de ser sogro. Ela falava assim, amor, você sabe que eu sempre admirei o seu pai, mas você é muito melhor do que o seu pai. Ele até me deixa até constrangido quando ela fala. Por quê? A Fabiana fala, você é muito técnico, você fez muitas coisas dentro de rádio que o seu pai não pôde fazer. Porque ele já era o Lombardi do Silvio. Meu pai não gostava de produção, ele era artista, meu pai era artista. Você colocar um artista dentro de um trabalho ali fechado, na casinha, não é legal. Até porque eles sabem muito. Ele queria retorno fora do fone. Pô, cara, meu pai era sonoplástico ele. Mas ele respeitava todos, por isso que os caras gostavam de trabalhar com ele. Mas ele era artista. O cara, quando chega num nível de artista, ele às vezes não quer compactuar com detalhes dentro da rádio. Né? Detalhes técnicos chega, minha são mulher chatos, fala isso. né? Ela fala, ele não conseguia fazer isso, tal, que você fala. Até mesmo no esporte, eu falei, mas amor, isso aqui eu tive a oportunidade de aprender. Eu nunca fui artista como ele. Então eu pude transitar nessa área. Então, assim, cada um no seu. Agora, como artista, olha o que ele fez. Ela, eu não tenho dúvida. Gente, todos os... O quê? 200? 300? Quantos são 200 milhões no Brasil? Na época que eles começaram, não, mas assim, todo mundo conhece ele, gente. Não tem ninguém que fale, Lombardi, então, não sei quem é Lombardi. Todo mundo conhece. Ele teve que abrir mão de um conhecimento mais técnico para ser artista, cara. E não é fácil, difícil conciliar, viu, Alex? Difícil. Então eu respeito muito essa questão. Ele me conduziu para ter tempo de aprender sonoplastia aqui e tal, antes de formação acadêmica, de crescer dentro do ambiente. Me facilitou, coisa que ele não teve. Entende? Entendi. Então é muito relativa a questão de comparação, de jogadores, por exemplo. Quer comparar? Beleza, vamos comparar, mas vamos analisar com argumentos tudo, né? Claro. Para ficar legal. Cada um tem uma história, uma metodologia, uma Exato. Totalmente diferente. E as dificuldades de cada um dentro de alguns ambientes, desses tantos ambientes que se criam dentro da profissão. Eu tenho muitas dificuldades em alguns ambientes, que eu enxergo, eu sei. Falo, pô, aí eu tento aprimorar ali. Em outros já fica mais fácil e tal. O futebol é uma coisa que vai facinho, né? Isso aí. Bom, acho que foi que eu fiz todas as perguntas que você está fazendo. Mas eu vou ouvir bastante. No final que eu tava pensando, eu falei assim, nossa, eu queria perguntar isso, queria saber isso. Mas agora me fugiu assim da cabeça. Não, mas eu já perguntei tudo. Você pode assistir o podcast. E se faltou alguma coisa, a gente volta aqui. A gente volta aqui daqui a 3 anos. Estaremos de novo aqui.
Não é, Matheus? Daqui a 3 anos vamos fazer o segundo podcast. Tudo depende muito Parte do 2. almoço no português. Aí eu já Vamos posso até ver se voltar. vai ser. Tá na hora do Vamos almoço? lá. Não é brincadeira, ó. O cara negociando. Se a comida for boa, o Lombardi volta para falar um pouco mais. Imagina. Então tá garantido que diga volta. O garotinho é mais fácil. A gente traz um bolinho de bacalhau aqui, ele já fica. Com certeza. Não, pro garotinho é só falar, ó, tô aqui, ele já chega, né? Lombardi, eu queria te agradecer muito, foi um prazer. Prazer foi meu, meninos. Uma Adorei. honra. Foi muito legal falar dessas histórias todas de antigamente também, que Sem leva dúvida. a gente lá, né, de volta lá para a infância. Até É muito porque acho que bacana. podcast é conversa, né? E conversar sempre fica faltando. Ah, é? Então a gente pode voltar ficar aí. aqui. Vamos fazer uma Enquanto parte dois aí, ó. o resto do povo tá morrendo de fome, a gente tá rindo aqui, né? Agora que a gente já falou pra caramba, hein? Obrigada, gente. Imagina, eu que Foi agradeço, ótimo. tá? Foi muito Obrigada. legal.